Estamos no ar aí, com mais um Cuspindo Bobagens, completamente improvisado aqui. Aconteceu aí diversas situações caóticas aí, mas mantemos aí o programa de pé. Novamente aí, mais um sábado, trazendo aí um convidado aí, que é o João Arrancadas. E aí, João, o que você tá Tudo bem? achando desse sábado aí completamente? Agora tá sendo o pior sábado da minha vida. Mas estamos aí, meu, estamos trazendo conteúdo aí. Perdeu o fone na chuva enquanto corria, bateria, acabou a bateria, a O gente teve carregador ficou no no Uber, Uber, o Uber não quer devolver. sentei na cadeira quebrada. Cadeira quebrada também, e aí a gente vai indo aí, meu. Vamos ver se essa energia caótica aqui trará aí conteúdos legais aí, cara. Novamente, muito obrigado pelo convite. E esse nome é Arrancadas, cara? Eu sempre te chamo de Arrancadas e eu não sei por que não existe esse sobrenome. É por causa do fute mesmo Bom, lá? primeiramente, eu que agradeço o convite, né? Quem convidou foi você. Mas porque como dá pra ver, eu tenho uma... Sou muito esguio no futebol, né? Consigo dar várias arrancadas nessas jogadas Ah, individuais. Estilo Estevão de jogar, sabe? sim, sim. Wesley Legal. do Corinthians. Bom, Tem bom. vários jogadores brasileiros que têm essa característica. Eu sou um deles De também. dar esse pique na hora certa e fazer Exato. o objetivo, né, Fui cara? agraciado aí com esse Com esse belo nome. codinome de arrancadas. Boa, show de bola, cara. Inclusive, ele estaria com um nome artístico, né? João Arrancadas, né? Como você prefere ser chamado aqui no programa de hoje? Como João ou como Se Arrancadas? futebol é arte, dá pra gente dizer que sim, né? Sensacional, meu amigo. Isso foi um belo ponto. Inclusive, agora que eu tô começando a entender um pouquinho de futebol, graças a esse núcleo do fute, esse grupo de amizades que eu tô agora esse ano, né? E agora eu comecei a entender o quão mágico é o futebol, cara. Eu fui jogar ontem com o meu chefe, a gente foi jogar FIFA 25, bicho. E assim, pra mim, era o quê? Era só tocar a bolinha, chutar pro gol e fazer gol. Cara, agora que eu tô começando a entender como que funciona, tipo assim, os dribles do Ronaldinho Gaúcho, até já era época antes de eu entender de futebol, mas agora entendendo um pouco mais, era genial o que ele fazia, né? Então você vê como É, o é complicado o futebol, né, cara? futebol é legal que é muito reprodução, né? Tipo, você, dependendo do time que você torce, da época que você nasceu, que você assistiu o cara jogando muito, você tenta pegar a característica daquele cara que você gostava mais. Você atribui, né? É, você vira um goleiro porque você era São Paulino e o Rogério Ceni era o cara Exato. da época. É isso mesmo, E, cara. tipo, é legal que qualquer tipo, qualquer biotipo, qualquer pessoa que quer jogar futebol, ela consegue, desde que ela tenha todos os membros. Cara, eu tenho uma teoria sobre essa parada de ocorrer essa reprodução de quando você tem alguém como ídolo. Principalmente hoje na sociedade, cara. Vou dar uma desviada um pouco agora do futebol. A premissa é essa, da gente sempre falar um assunto e ir para outros. Eu não sei, vamos ver se meu TDAH eu vou usar ele como limonada, cara. Já Já que tendo você tá com assunto que eu quero limão, chegar com você, tá? show de bola, cara. Basicamente, a gente tem aí os seres originários e os implicantes, né? Não sei se eu já falei isso para você em algumas resenhas pós-fute, mas eu tenho muito essa teoria de que existem dois tipos de pessoas, dois grupos. A grande maioria são os replicantes e a minoria são os seres originários. Hum, Originários de ideia, originários de movimentações, de tudo que você imaginar, seja numa empresa, é como se fosse realmente uma pirâmide. O topo dessa pirâmide é quem realmente tem pensamentos originários, ações originárias, né? Tem grandes pensadores, grandes filósofos, grandes exemplo, médicos. quais Cara, pessoas a são gente pode usar originárias? esses nomes, por exemplo, na atualidade a gente tem o Elon Musk, por exemplo, que ele, cara, começou lá com aquele PayPal lá, que era um simples não, revolucionário método de pagamentos, que é o Uhum. PayPal, que funciona até Antigamente só hoje. conseguia conta premium no Tibia com PayPal. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Isso aí é originalidade, cara, pra você ver. Então, assim, cara, o PayPal ele revolucionou tudo que a gente imagina hoje como forma de pagamento. Veio a partir dele. E Isso essa ideia veio de um ser originário, não viria de um não replicante. viria de um replicante. Então, assim, eu compreendo a minha posição aqui hoje que eu sou um ser replicante. Aham. Então, assim, esse formato que a gente está fazendo aqui, no caso, que me originou essa ideia foi através de cópias que eu atribuí da minha mente com base no que eu vi de Sim. programas, cara, de radialistas, de podcasters, entende? Então, eu já sei qual que é essa minha posição. Eu sei que, por exemplo, se eu correr atrás de me tornar um cara originário, eu não vou conseguir porque eu já nasci com esse dom de copiar e Mas de copiar as onde que coisas. vem isso pra você? Tipo, é o teu espírito já cai no corpo assim? A tua genética diz que você é um ser originário ou Cara, não? eu acho Qual que que é a origem desse? eu acho que é envolvente com a probabilidades. É que assim, eu não E tô. você não se torna. Se você é um ser replicante, você nunca vai ser originário. Exato. Minha percepção é essa. E eu não vou nessa questão de racial, de que só o branco que é originário, porque são eles que são os grandes imperadores. Não, a gente tem vários caras de outras etnias aí que Por que você não construíram citou um essas exemplo coisas. de outra etnia, sendo que você já tem Cara, esse eu vídeo? acho que Você se eu não poderia me já engano, trazer um. por exemplo,
eu participei de uma palestra no Senac, quando eu fazia o curso do Senac, e tinha um cara lá que ele era tipo todo um movimento negro, e ele contou que foi um africano lá, que eu não sei o nome, que inventou os semáforos, por exemplo. Tem um outro também que foi ele que inventou como é o nome, cara? Ele que inventou aquela essência de baunilha. Sim. Foi um negro que inventou, um escravo, se não me É feito de baunilha, a essência de é baunilha uma mesmo? flor lá, que eles puxam de uma flor lá, que acho que é o. Como é o nome que as abelhas elas gostam do quê? Do néctar. Mel. Do Né? néctar, né? Então, eu acho que é extrato do néctar de uma Mas não é flor. baunilha, né? O extrato de baunilha que a gente usa assim Veio, no originou daí. pudim. Então, Não é ele que baunilha. inventou isso aí. Ele que inventou esse. Agora, acho que a planta baunilha, eu acho que já não existe. Aí eu já estaria. Não, existe. Tem uns galinhos assim que você compra que é absurdo de caro, né? Então, Usar. foi a base disso que ele deve ter pego, então. Entendi. Provavelmente. Acho que a gente Faz conseguiu. sentido, acho que é feito de baunilha E mesmo. tanto que, assim, a flor, o galho, enfim, ele não é branco, e aí tem uma teoria de que se você sempre vê a cor de qualquer fruto, de qualquer receita que vem de base de baunilha, sempre vai ter aquela cor branca, né? E aí, qual que era o argumento do cara? Ele falava que isso era uma forma de tentar ocultar uma das maiores criações de paladares de que foi um negro que fez. Tipo, isso tem. Entendeu? O chocolate, que é o alimento mais gostoso, é o doce mais saboroso, que cor que é o chocolate? É marrom. A cor Eu marrom. prefiro branco, mas ele nem chocolate. Isso é racismo, segundo ele. Não. Não, mas peraí que eu não entendi. A essência de baunilha é preta. Exato. A essência de baunilha é E os preta. alimentos Só são que assim, quase o mas a sorvete de baunilha, que cor que é o sorvete de baunilha? o sorvete de baunilha é branco. É branco. Qualquer recheio de Então, baunilha. aí esse era o argumento do Mas a cara lá. Coca-Cola não é de baunilha? O sabor dela? E ela é preta? É de Claro que baunilha? não é por causa da baunilha que ela é É de preta. baunilha. Acho que é por causa de algumas poções mágicas lá para enfraquecer a sociedade. Fica dessa cor. Pode ser. Vamos Mas você tá querendo dizer que é negativo ou fica da cor? Você vê como é. Agora, por exemplo, mercado negro, por exemplo, foi abolida essa palavra. Mas isso você não concorda que vem de um lado, talvez na nossa tradução fique um pouco pior, se você for ver. Mas isso a origem desses nomes é tipo matéria escura, Sim, não é buraco negro. português, buraco negro, Buraco negro. mercado negro, Magia negra. é algo que é nebuloso, que você não vê claramente. Mas Você isso fala, estou clareando as ideias, quer dizer que você está organizando as melhores e um ambiente claro você enxerga melhor do que um ambiente escuro. Inveja branca, por exemplo. É um termo ridículo, ou não? Eu não conheço. Inveja branca é inveja É inveja boa? Vamos supor que você pegou a Gisele Bündchen Mas não tem lá. inveja negra, né? E a inveja negra é inveja normal, cara. Aí tá vendo como que é? Então, assim, eu não correlaciono a etnia com esses padrões. Mas é um problema que a gente tem feito na nossa Mas, enfim, sociedade. tudo isso para dizer que existem originárias E seres replicantes. de qualquer espécie, em qualquer época. Exatamente. Eu tô Tipo, gostando. Homo sapiens sapiens, todos eles tinham seres originários replicantes. Sim, os originários replicantes. É igual a matilha, por exemplo, dos líderes. Por exemplo, quando você tem uma cadeia de lobos, você tem os líderes, né? Que são Então, os isso que eu ia alfas. chegar. Os animais também têm seres originários. Sim, exato. Que são aqueles que sempre vai ter uma evolução um pouco maior da normalidade, da mediocridade das outras espécies. Mas isso não é só evolução? Sim, exato. Tá. Então, é uma forma de dizer, é uma forma de separar. Por exemplo, você é um cara originário, eu sou um ser replicante. Não tem como eu chegar no patamar de você que, no caso, seria uma pessoa originária. Porque os pensamentos já fluem na sua cabeça diferentes dos meus. Não haveria nenhum recurso. Isso não envolve privilégios. Tem favelado que tira 1000 no Enem, tá ligado? Porque estuda bem, porque ele cria um repertório excelente. Claro que envolve a questão do dependendo do esforço. ambiente, exige mais ainda que o originário se destaque para tentar sobreviver. Exato. Daí que vem, acho que as principais evoluções de pequenas tecnologias. De tudo, de tudo. Então, mas eu tenho uma teoria que eu levo que é quase isso, mas é de que a maioria das pessoas são, eu chamo de NPCs, e alguns são os players. Isso é um ponto. Por exemplo, Pablo Marçal, esse cara é um jogador, ele tá brincando aqui. Sim. E todo o resto ali que fica abismado com as coisas que falam, que quer seguir, que acha muito foda, todos são NPCs. Eu, você, somos NPCs aqui nesse mundo. A gente tenta ser normal, a gente tenta seguir as coisas como scriptado para ser, né? A gente tem que pagar nosso boleto, a gente tem que chegar no horário da empresa, a gente tem que. Enfim. A gente já tem ali dentro da gente o que a gente acha que é certo e errado e tenta agir dentro daquilo. Só que tem um ponto. Esse cara, ele era um fudido, esse Pablo Marçal. Não, ele é um exemplo, vários Tipo assim, mas ele era um gordo, tipo assim, com aquela cara ridícula dele, o cara
tocava piano na igreja. Tipo assim, era uma outra. Tipo assim, ele viveu uma realidade que ele não imaginaria, talvez, que ele conseguisse nos dias de hoje. Mesmo daquele Cristiano Ronaldo. Já vi as fotos dele, era bem pequenininho assim. O pai dele morreu cedo também, ele não tinha Mas dinheiro. aí você acha que ele era destinado a ser um NPC e, no caso, acontecimentos fizeram com que ele mudasse e passasse a ser um... Se a gente abandonar um pouco essa minha teoria sobre pensamentos originários e replicantes, talvez. Mas é que tá o problema, cara, porque imagina o tanto de gente que passou por dificuldades maiores do que a dele e não conseguiram sobreviver. Não, então, aí que é o Essa é ponto. a prova de Eu que acho o que tem gente que pensador não tem original. escolha. Mas assim, o cara ele passou por diversos perrengues, sei lá, ficou sem comer, tinha que treinar no futebol lá dele, tinha que sempre ser o melhor, treinar. É, talvez o talento existia ali, ele só pegou e destravou, entende? Ele viu o potencial ali e destravou. Só que, cara, você percebe sempre um comum sobre esses caras que se tornam grandes jogadores. Paulo Marçal, Cristiano Ronaldo, você vê que eles têm um ponto comum. Não sei, não quero dizer exatamente o narcisismo que é a deles, mas eles são muito deuses intocáveis, entende? Quando eu era criança, eu tinha a ideia de que provavelmente todo mundo já pensou isso em algum momento, né? Será que todo mundo é real? Será que só eu sou real? Todo mundo aqui é uma projeção Eu para já tive esse enganar? negócio, cara. Enfim, eu acho que esses caras têm isso, sem dúvida, sabem disso, lidam com isso. É o Tipo, que eles não não que eles veem. estejam errados, que as outras pessoas não existam, não tenham sentimentos, nada. Sim. Mas eles só não se preocupam com isso. Mas a gente tá aqui só pra idolatrar eles, tipo, ele sabe que ele é idolatrado cara, pô, eu vou chutar aí, pelo menos 1 milhão de pessoas que, não sei, esse é um número muito absurdo. Pra quem você tá falando? Cristiano Ronaldo. Ah, muito mais. Muito mais do que isso, deve conhecer a existência dele. Não, só no Instagram deve ter uns 200, 300 milhões. Então, imagina quem no Instagram, imagina quem vê ele de longe, sabe que ele é foda. Então, Uhum. cara, é um ponto que me faz pensar, cara. Como que ele consegue ver a vida dele normal sem sentir nenhum. Ele tem que ser perfeito o tempo inteiro, sabe? Tem as consequências de você ser um pensador originário, tem as consequências de você ter esse DNA. Só que vale ainda a pena você buscar ser um pensador originário? Tipo, de criar algo novo, algo Mas você inovador. acha que alguém busca ser? Ou essa é a sua busca e você está trazendo como se fosse a busca das pessoas em geral? Você tem um ponto aí. Talvez eu tenha essa. No fundo, mesmo que eu aceite que eu sou apenas um ser replicante, eu ainda acredito que talvez um dia algo que eu faça possa movimentar a cabeça das pessoas positivamente, no caso. Mas, tipo, esse é o seu objetivo, assim. Sim, não é o meu objetivo, mas tá, é um É uma objetivo, meta, é uma sua. meta a longo prazo de Sim, vida. mas você tem muito esse desejo de se tornar um ser originário. Passar a ser um ser que vai trazer ideias. Mesmo eu sabendo Mas você que, quer isso para se destacar? Você quer isso só para satisfazer essa sua vontade que você sempre teve? Qual que é o motivo disso? cara, é bizarro se eu parar pra analisar, pra Porque, pensar. pelo que você está falando, você não tem uma ideia de, tipo, realmente mudar uma realidade ali. Tipo, ó, a gente mora num lugar fodido aqui e precisa de água no verão porque fica seco. Sim. E aí você tem uma ideia de como que cavar um poço ali vai trazer água e De tal. Você vai captar. mudando a realidade daquele ambiente. Isso é um É pensador isso, originário. é isso. Então, mas esse é o seu objetivo? Gerar uma Matar esse... solução diante de uma necessidade de um problema que existe, Aham. sabe? Mas você É, não tem esse problema, assim. Tipo, você não tem na prática qual que é o... cara, aí que tá o problema. Talvez tenha, e a minha cabeça tão limitada não permite com que eu consiga achar soluções para problemas que existem. Eu talvez ofusque por ter incompetência e não achar o problema, ou de saber que existe um problema e eu ver que eu não tenho capacidade de mudá-lo, daí minha cabeça, meu cérebro, ele vai ter que se adaptar a diminuir a dor de saber que não vai diminuir, né, do problema em si. Então tem diversas questões, né? Tanto que tem gente que entra no mundo das drogas por causa disso. Tem gente que acontece um problema bem frustrante, ele não consegue achar a solução. Ele vai para o mundo das drogas, ele vai para o crime, ele, enfim, faz qualquer outra coisa na vida dele que não seja positiva. Então é foda, cara. Se você olhar a mente das pessoas, tanto a minha quanto a sua, de todo mundo, a gente sabe que a gente tem um problema existente e a gente não consegue dar nome a ele e a gente não sabe como enfrentá-lo. E aí que tá o problema. Será que a solução de todos os problemas é se tornar uma celebridade no esporte que você pratica, no seu trabalho, é você se tornar um CEO da sua empresa? Tipo, será que esses caras realmente eles são bem resolvidos com eles mesmos? Não, provavelmente não, ou são, mas eu acho que ainda assim o ponto aqui é da pergunta. Não existe esse problema real. Eu acho que esse problema cada pessoa cria na Queria. sua própria cabeça em determinado momento, porque a gente é assim, a gente é pronto para achar o próximo problema. Será que é por Tipo, causa do tédio?
Porque o TED é um grande motor de Talvez, desânimo. mas eu acho que não, porque hoje em dia a gente tem cada vez menos tédio, porque a gente tem mais recursos para combater ele, Sim. e ao mesmo tempo acho que a gente tem mais problemas nas nossas cabeças hoje do que se fosse se a gente vivesse mais o tédio ainda. Cara, eu não lembro em qual programa eu vi, mas falam que o TED ele é muito importante você ter ele, tá? Tipo assim, o tédio, a gente ofusca muito essa emoção, esse sentimento de tédio, essa sensação de tédio, por causa que a gente tem entretenimento aí a curto prazo que você consegue encontrar a qualquer lugar. Você tá com vontade de trepar, cara, você abre um site pornográfico. Você quer interagir com pessoas, você entra num jogo online e conversa com as pessoas. Enfim, entre outros exemplos aí que a gente pode comentar sobre. Mas por que ele é importante? Isso. Bom, ele é importante porque se existe o tédio é porque existe alguma insatisfação na qual você ainda não encontrou. Se você para mentalizar, enfim, meditar, que é o que muita gente faz, né? Esses caras altos gurus aí, eles fazem quando eles estão no período de tédio. Tem muitos que, inclusive, eles agradecem por estarem com tédio, porque é um momento que você consegue conectar-se a si mesmo. E aí, qual que é o problema? A gente enxerga o tédio como se fosse uma fome de algo. Eu preciso me alimentar com algo, eu preciso me alimentar com entretenimento. Então você vai lá, você vai abrir, por exemplo, a Netflix, sai um episódio novo da sua série favorita. Ali você acabou de exterminar o seu tédio. E se na verdade, cara, o tédio ele é um sentimento que a gente deve apreciá-lo para talvez buscar uma solução para a gente transcender, sabe? Eu entendi o que você falou, eu vejo um pouquinho diferente nesse ponto que é, tá, o tédio ele é inerente ao ser humano, porque a gente não consegue ficar parado e satisfeito. É o ponto que eu falei antes, que a gente sempre busca o próximo problema. A partir do momento que a gente está com zero problema na cabeça, a gente vai procurar algo para se insatisfazer. Para se Você vai ficar insatisfeito. Isso. Naturalmente, isso é inerente a todo mundo que já viveu um dia. E aí o tédio é isso, porque você não consegue ficar parado sem fazer nada e satisfeito com aquilo ao mesmo tempo. A não ser o cara que é especialista em meditação, ele consegue, mesmo não fazendo nada, sentir realizado, sentir prazer e não sentir nada. Mas Eu acho que ele tem uma ideia de que só dele estar ali, podendo entender isso, conceber essa ideia de que ele não está fazendo nada e está satisfeito com isso, não está tipo absorvendo problemas, não está procurando problemas. Acho que isso já é uma satisfação por si só e é uma técnica que você usa para combater. Mas beleza, o tédio ele é inerente, a gente vai sentir, só que eu não acho que ele é bom, tipo, necessariamente. Eu acredito, assim, que se você tá sentindo tédio no mundo de hoje, é um sinal de que você não tá entregue a todas as ferramentas que a gente tem para combater ele e tudo mais. E eu acho que esse lugar que você se coloca acaba te trazendo um próximo... Não, tipo um detox, mas um próximo nível de pensamento que você só tem se você só se preocupar com o seu próprio pensamento. Chegamos em algo aí. Então, o TED ele seria basicamente o portal para que a gente saísse Não, desse ponto monoto. um sintoma desse momento que você se coloca. Entendo. Não que ele é necessário, entendeu? Mas é o que permite você dar um Você passo tem que passar por ele para chegar nesse nível a mais de pensamento, de matutar uma ideia ali o suficiente para que ela faça sentido, tipo, você consiga ver ela sendo realizada do começo ao fim. Você tem que passar pelo tédio, não que ele vai te trazer a solução. Eu entendeu? entendo. Ele faz parte, ele faz parte desse caminho que você vai percorrer para chegar lá. Ele é uma etapa. É, Ele não é um propósito. tipo, tá chovendo pra caralho, você tem que chegar ali na frente. Você vai ter que passar pela chuva. A Não, chuva não sempre necessariamente é bom tomar chuva. Ah, Mas você tem que passar por ela para chegar onde você quer. cara, pode falar. Não, porque eu lembro muito, quando eu penso no TED, eu lembro mais da minha infância, que a gente tinha menos ferramentas para combater. Eu ficava ali no quarto, sei lá, ficava deitado de cabeça para baixo na cama pensando. Aí eu ligo muito o tédio a isso, a passar por esse momento, só que é o momento que eu tava parado pensando e não fazendo nada, e aí quando você pensa mais profundamente sobre assuntos que você não se preocupa assim no dia a dia. Pelo menos para mim, funciona assim. Cara, é bizarro, porque enquanto você tava me passando todas essas informações, eu acabo começando a pensar como que é a minha rotina no dia a dia. O tempo que eu gasto com o celular, usando entretenimento, sempre com a desculpa, não, isso aqui vai ser para enriquecer o meu repertório, né? A gente é mestre em arrumar isso. Não, eu quero saber como que estão os OVNIs lá em Nova Jersey, lá. Inclusive, você viu que o prefeito de Nova Jersey, o governador, sei lá, ele lançou um comunicado no Instagram dele,
né, sobre o que tá vendo lá, cara. Lá tá sendo o coração dos drones. Falam que são Sim. drones, falam que são extraterrestres. Eu queria poder te perguntar, cara, o que você tá achando de tudo isso que tá acontecendo? Infelizmente eu acho que é tudo, ou é teatrinho, ou é emoção demais na parada. Gente que quer achar que é Sim, apaixonada por óbvios, por sim, vida sim. estresse. Mas eu não acho que nada disso seja real. Você já viu os drones da China lá? Acho que do Irã, da China, sei lá, que eles se reagrupam, eles conseguem gerar uma Sim, mensagem. das Olimpíadas, Acho sei que eu lá, vi uns jogando vários. Atari, tipo assim, eles se movimentavam como se Sim, fosse Atari, como se assim. fosse um holograma, mas são vários Isso, drones vários drones. com luzinha orquestrada E a para gente colocar uma imagem. tem um negócio da IA também, né, cara? Não, tem Os muita vídeos em coisa, IA muita coisa. estão muito realistas já. E hoje os argumentos que as pessoas usam como prova, tipo, eu tenho. Tava vendo hoje lá o cara mostrando que, já que ele tem agora os negativos das imagens, agora dá para provar que aquelas imagens eram reais e tal. Eu não sei muito bem como funciona isso. Sim. Mas assim, a gente se apega a pequenos detalhes que você vai achando para mostrar que aquele negócio que para mim é irreal, é real com. Entendeu? Você usa artefatos reais como se fossem prova de que algo que não existe é real também. Eu vou falar por código aqui uma doença que foi muito cruel aí há um tempo atrás. Você acha que tem uma correlação, essa AIDS? propaganda de medo com a, com a de AIDS? 2020? Não, Ah, tá. 2020? AIDS. Isso daí. Não, não, não. Ah, você acha que tem alguma correlação de controle de medo? Envolve uma engenharia social Não, eu acho que a gente só é um maluco? organismo fraco o suficiente para que um vírus venha e arregasse com tudo. Tá, tá. Entendeu? Mas eu digo, não a questão do vírus em si, mas Não, eu acho tudo que. que trabalharam os grandes líderes, todas as. Assim, muita gente se aproveitou da situação. Até em pequenos ambientes, até dono de empresa que viu a oportunidade em um momento que estava todo mundo se fudendo. Sim. Isso aconteceu muito. Cara, é possível. Tipo, isso para uma empresa pequena quanto para um líder de um país. Eles se aproveitam das situações, Sim. claro. Mas eu Eles não acho que pegam foi uma orquestrado. necessidade. Ah, tá. Você não acha que foi, por exemplo, uma doença que foi inventada por um laboratório e Eu tal? não vejo. Tudo dependente, Todo né? esse tipo de teoria que envolve algo muito escondido e Maligno. muito organizado, eu duvido que a gente é capaz de. Você pula nessa linha tênue entre conspiração e fatos, você não gosta de navegar Eu tendo a pensar que a gente não é capaz de organizar tão bem algo, Ah, entendeu? é complicado. A não ser que seja um grupo de mentes originárias que a gente não tem acesso ao que eles têm. Dos tais, dos Illuminati, Sim. lá. Não, mas eu acho que não. Acho que essa organização maior que a gente. Todo mundo vai, nem todo mundo vai, mas, sei lá, tem gente que chama de Deus, de energia, qualquer coisa. Sim. Porque não é uma Isso organização maior que a gente não vai conseguir entender nunca e que nunca vai rege ter tudo. acesso. Eu acho que isso está muito mais num nível universal do que num nível entre países e só o ser humano ali Você não acha que conseguindo se existe um organizar. castelo maligno onde tem Michel Temer, George Soros lá tomando vinho, adenocromo, Na das verdade, não. crianças? Eu acho que já existiram vários. Existem, sei lá, Deve mais fácil falar existir. que tem um grupo, Pequeno uma ali, rede social só para isso. Beleza. secreto. Isso Sim, sim, sim. um Round Six da vida. Sim, provavelmente deve haver Super bilionários que que tem têm prazer esse em. sadismo, né, É, de ver pobre se lascando. tipo isso. Isso Você eu acha acredito que que tem, mas eu não acredito que eles são organizados o suficiente para trazer uma doença que vai matar 30% da população e atingir o que eles o querem ápice? para. Eu acho que não tem capacidade dessa Cara, organização. você disse que provavelmente deve existir algum bilionário que é sadista, né? Que tem esse sadismo de ver pobre se ferrando. Ou sem ser bilionário também. Você vê o Pessoas. metrô lotado, por exemplo, você vê pobre se lascando lá. Você vê briga, você vê Você cara acha que tem uns caras ali que estão só para assistir provavelmente aquilo? deve ter um governador aí. Ele tá vendo pela câmera. Tá lá felizinho assim, olhando assim, o cara Não, roubando a mas eu tia. acho que a gente fica enlatado no O metrô. autista brigando por assento. A gente fica enlatado no metrô para trabalhar. Aí sim é o que é projetado para acontecer. Já pegou o metrô lotado, cara? Ah, todo metrô que eu pego normalmente está lotado. Você já ficou na faixinha amarela do metrô assim? Já, eu acho. Cara, qualquer pessoa pode te empurrar ali a qualquer momento, Sim, cara. normalmente é assim que eu consigo entrar no trem, com alguém me empurrando. Não, mas antes do trem chegar. Tipo assim, Sim, o trem sim. estiver chegando, pode Não, vir um louco. inclusive é o que mais passa na minha cabeça. Eu sendo empurrado, eu empurrando alguém, eu pulando e voltando. Já sentiu vontade de empurrar alguém? Já, Aquela vontade incontrolável, assim. sim. Você sabe que você não vai fazer. Não, então é controlável. Não, mas assim, a sua mente, você não consegue parar de pensar naquilo. É Não, um pensamento incontrolável. não, mas acho que é pensamento intrusivo que todo mundo Intrusivo. tem, tipo,
aquele pensamento, você tá numa reunião super séria com seus Quer chefes. pegar a mesa. Aí eu me imagino, caralho, o que vai acontecer se eu Qual foi o levantar e bis- mijar aqui no chão agora? Você imagina, eu Eu imagino já tive assim. vontade de cagar, pegar assim um cocô e tacar na mesa, assim, e falar aqui, ó, bati minha meta. É, não é nem vontade, é só um pensamento que vem e passa. Às vezes eu dou uma risadinha sozinho e acabou, não acontece nada. Mas não Já é bom falar. teve crise de risos em locais sérios, em ambientes sérios? Já, inclusive, o meu primeiro sintoma de que eu tô nervoso é dar risada. É dar risada. É, Ah, o riso, é uma... inclusive o Dani veio aqui na semana passada, ele falou que comédia ela é tragédia mais tempo, né? É o tempo, no caso, é o tempo sim. de superação da tragédia e tal. Você Será que não é isso, chora, cara? você chora até o ponto que você dá risada daquilo. Ó, a alusão do arquétipo do Coringa. Pode ser o Coringa dos filmes, que eu acho que é provavelmente o que veio na sua cabeça primeiro. Veio isso? O filme agora? O Joaquim Fênix na sua cabeça quando eu falei Coringa. Eu agora fiquei curioso. Quando eu falei Coringa, o que veio na sua cabeça? Tá fácil, porque eu pensei na imagem de um quadrinho que chama Risada Mortal, acho que é Risada Mortal, Certo. que acho que é a metade da cara dele assim. É Que ele esse, tá usando. é esse Coringa do quadrinho Que é o que clássico do ele Batman. deixa a mulher apontada lá. A Piada Mortal. A piada mortal. Esse. Isso. Eu já acho que já vi Esse é o animação. Coringa que veio na minha É o cabeça. que veio na sua cabeça. Ou o Coringa da série dos jogos do Batman Arkham. Aquele malucão lá cheio de pereba. Sei. Não lembro se ele é tão perebento, mas... Não, que ele fica com uma doença lá que fica pereba, faz que ele fica gigantão, mas. Sim, é. Mas ele tá é na cabeça do magrelo. Batman, Que nem ele magrelo. É esse da capa da Piada Mortal. Cara, Que tem... você acredita, por exemplo, em pensamento coletivo? Você acredita no. Sim, Que eu existe? acredito, cara. Então, por exemplo, quando eu pensei no Coringa, eu pensei no Coringa do Joaquim Fênix e já pensou, por exemplo, no Coringa da HQ, você já pensou num Coringa mais aprofundado. Eu, por exemplo, já pensei no Coringa mais genérico, que é o que todo mundo vê aí ultimamente, que é o Coringa do filme. Filme, exato. Você acha que. O meu ponto é, com base nessa pergunta que eu te fiz, o que nos diferencia é os pensamentos que nós temos, graças ao repertório que a gente tem? Eu acho que o que nos diferencia. Tá, eu vou tentar abranger uma ideia maior que eu tenho aqui para ver se faz sentido. A gente, cada indivíduo nosso aqui, beleza, a gente realmente é um corpo que nasceu ali, um ser humano, cada um é um individual, tem sua própria personalidade, porque a máquina de cada um aqui é diferente. O meu corpo, meu cérebro faz sinapses diferentes e eu vou ter a minha própria personalidade, porque ninguém tem a mesma máquina que eu, nem um irmão gêmeo. Ok. Beleza, a gente é essa máquina aqui, eu vou chamar. A nossa essa máquina, ela tem como se fosse uma antena, sei lá, o nosso cérebro, Sim. eu acho que ele se comunica com algo maior que não está dentro Uma da frequência. gente. Tudo pode ser via frequências, mas eu acho que tem essa comunicação nossa, pelo nosso cérebro, com algo externo. Isso eu acredito que tem. Ok. E aí, esse externo é como, eu vou chamar de tudo. É a realidade. Acho que a realidade é o que abrange mais coisas. Tipo, a realidade, o universo, é uma coisa só, é esse tudo, é esse coletivo. É o Consciência em todo global. lugar, é o Isso. geral. E é tudo a todo tempo, é o passado, é o futuro, é o presente. Só que esse tudo tem pontos de atenção. A gente é como se fosse uma bolinha que surgiu no todo e que tem uma atenção focada nesse ponto aqui agora. Tipo, esse todo resolveu prestar uma atenção nessa bolinha, nessa máquina aqui que surgiu. E essa atenção é exatamente a minha consciência desse todo. E você tipo, se eu tô assistindo um filme, eu tô prestando atenção naquele filme. Se eu tô É como assistindo se eu tivesse o todo prestando atenção na minha vida. Que pra gente demora muito, mas pro todo não é nada. É tipo, é um instante no tempo, é uma vida que se foi, sei lá, um planeta novo que se gerou, uma geração que passou. Você acredita no multiverso, por exemplo? De já ver? Não dá pra falar que eu acredito, mas eu acho que é algo a ser pensado ainda. Uma mente originária aí vai pensar melhor e trazer pra gente conseguir conceber a ideia do que é. Mas eu acho que sim, existem outros todos que eu tô falando, outras realidades. Outras realidades. Sim. Só que, enfim, a gente Se a gente tivesse invertido, por exemplo, você nasceu em que cidade mesmo? em Itapiratiba. 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 Quantos habitantes? Tem 13 mil. 13 mil. Eu nasci aqui na Grande São Paulo, 12 milhões de habitantes, eu acho. Tipo assim, é uma realidade completamente diferente. Se nós tivéssemos invertido, eu tivesse nascido na sua cidade, com a sua família, e você tivesse nascido com a minha família. Boa sorte, inclusive, aí, se você... Você acha que você seria você? Será que eu ainda seria um ponto de atenção. será que você não seria um Zé nessa Uber máquina. e eu seria o Arrancadas?
Não, eu acho difícil falar isso. A gente seria outras pessoas completamente diferentes do que a gente é. Mas a sua essência, por exemplo, se Não, eu acho que é tivesse formado, por exemplo, o seu corpo ele vai se adaptado. formando e dependendo do, sei lá, do tipo de alimento que você comeu quando criança, se você ficava em casa, se você saía na rua, tudo isso vai mudando como o seu corpo desenvolve. Aí você chega a ser maluco, porque olha o tanto de probabilidades Isso, para você. isso completamente. Não é igual você fazer um bolo, por exemplo, eu quero fazer um Não, bolo de fubá. Eu sei quais são as medidas, talvez seja, só que é por muito mais complexo pra gente, né? Pra gente, nós mesmos. causa do algoritmo, né, cara? O Tipo, algoritmo da vida. o bolo não acha que é simples fazer o bolo, porque ele já é o bolo Ele já formado. é o Ele não tem a ideia de como que faz um O bolo. ônibus que eu perder, por exemplo, vai, eu tenho que ir para uma entrevista de emprego, e aí, bem na hora, o ônibus passou. Aleatório. Eu perdi esse emprego, talvez esse emprego me geraria, sei lá, uma esposa, uma casa na praia, me geraria um cargo bom, eu ajudaria pessoas, e eu perdi essa oportunidade, e hoje, sei lá, eu sou um empacotador de supermercado. Chega a Acontece. ser bizarro isso, né, É cara? aleatório. Pra mim isso acontece, mas não é Então você acha que pra ser. Já. nossos destinos são aleatórios? Sim. Não existe, por exemplo, o destino é o destino. O que Não. tá para acontecer vai acontecer. A garota que você vai conhecer na sua vida, Deus já colocou no seu Eu acho lugar. que, por exemplo, eu nasci, sei lá, apaixonado em fazer cálculo, matemática. Ok. Porra, isso É uma predisposição é uma sua. predisposição. É óbvio que provavelmente eu vou, sei lá, conseguir ganhar dinheiro com isso, vou me satisfazer com isso e na nossa sociedade, você imagina como que um cara que é apaixonado por cálculo vai, sei lá, ele vai estudar. Tem. Calma. Não, sei lá, ele vai numa faculdade fodida aí de matemática, sei lá, Unicamp. Não sei, Unicamp? Tem, sei lá. Uma faculdade foda aí, a gente pode usar a USP, a gente pode usar a USP Eu não São sei, Carlos. eu não manjo A muito. Unicamp é Mas... uma faculdade. Então, você consegue imaginar que um cara que é bom nisso, que gosta disso, ele vai passar por essa universidade. Essa universidade tem uma tendência de que, sei lá, Abraçá-lo melhor. 90% das pessoas que estudaram lá têm um viés político. 90% das pessoas que estudaram lá acabam sendo bem-sucedidas. Então, tipo, você consegue meio que prever o que vai acontecer. Só que, de novo, a aleatoriedade está aí. Se ele perder um ônibus no primeiro dia que ele ia lá fazer prova, ele já perdeu aquela e talvez Oportunidade ali. iria para outra faculdade que Uma seja... FBU da vida. Eu não, eu não conheço nada de faculdade. Mas... Qual é a sua nova? Não, eu ouvi falar, mas tipo, eu ouço Apesar das mas eu não sei. medíocres. Então, eu não sei pela sigla qualquer coisa. Pode crer. São Você tá há quanto tempo aqui em São Paulo, mano? de agora, eu morei já uns 4 anos aqui e tô desde o ano passado de novo. Certo, certo. Cara, uma coisa que eu vim maturando aqui, que eu queria muito poder te perguntar, como que você hoje, morando todo esse tempo, como que você enxerga São Paulo, cara? Como que você... São Paulo é o extrato da sociedade. Tipo assim, É o sul, é o é a sul. Pomarola. Pelo menos aqui no Brasil, né, onde a gente está, é onde você consegue mais enxergar que é realmente o que o ser humano conseguiu fazer aí nesses milhares de anos de Revolução civilização, né? Industrial que Acho que aconteceu. chegou nisso e aqui a gente tem a amostra para tudo aqui. E é tudo, Você tem apesar de ser muito grande, é tudo comida japonesa, compactado. você tem a chinesa, você Sim, tem os não, bolivianos mas no fudidos. sentido de, tipo, qual que é o estilo de vida da sociedade aqui? Como que as pessoas agem? Tipo, tem as classes sociais muito bem claras, assim. É Tipo, bem, é bem aqui é expressivo uma aqui. amostra para tudo. Que é bem expressivo. Aí a gente pode entrar naquele mérito, né? Tipo, tem qualidade de vida, não tem? Aí vai de cada um, tipo, do que a pessoa gosta do momento. Tipo, eu tô num momento que eu acho que faz parte de estar em São Paulo porque eu quero conhecer coisas, eu quero ver essas coisas, eu quero olhar para essa realidade e ter algum tipo de pensamento sobre aquilo. Só que já teve um momento que eu já pensei, eu quero ficar de boa ali no interior, trampando em remoto, sem me preocupar com o trânsito. Tipo, vai ter um momento. Esse momento que você teve o primeiro, foi o que te moveu a se mudar para o Egito? Para quem não sabe, o João aí já morou no Egito. Quanto tempo você ficou lá? Não, eu fiquei 3 meses lá. 3 meses. Uhum. Pô, mas não é uma aventura qualquer, né? Não, mas assim foi que você ficou 3 meses e foi direto para o Egito. Tipo assim, você pode considerar que é algo raro. Você tem familiar lá, por exemplo? Não, isso aí foi uma tentativa de fuga da realidade. Da FBI, né? Você está sendo procurado pela Liverpool. Estava sendo procurado. Eu achei que ninguém ia acreditar que eu estava Egito. Falar Liverpool. Não, foi o momento da minha vida que eu estava sobrecarregado, em que eu estava terminando a faculdade, tinha só TCC para fazer, na verdade, já tinha feito todas as matérias. Tem, né? É, tinha acabado de ser efetivado no trabalho que eu tinha passado o estágio ali de um ano já. Tava me dando bem, assim, no sentido de me desenvolvendo.
em todos os sentidos. Tava morando sozinho, dividindo com um amigo já fora, tipo, já tinha todas as minhas responsabilidades. Ok. É, mas eu tinha 21 anos, ainda não dá pra falar que eu tava realmente fora total da gaiolinha da casa dos meus pais, sim, porque Tinha eu já uma morava dependência. longe, mas não fazia tanto tempo assim, né? Ah, tá. Que a gente Havia um tem essa vínculo ali. dependência emocional de achar que, Sim. quando eu tenho a sensação de que se eu voltar para casa ali é um ambiente seguro e vai estar tudo bem, eu não vou precisar me Vai voltar preocupar com pra nada. toca do coelho. Tipo isso, ainda tinha, pelo que eu me Você tinha lembro, essa sensação. ainda tinha. E eu queria sair de tudo isso, eu tava muito sobrecarregado, tava com vários fantasmas na cabeça me perturbando de que, porra, não tava fazendo sentido, não tava legal viver. E, cara, querendo ou não, eu tenho uma facilidade de me virar com algumas coisas, de pegar e fazer sozinho. Cara, eu me inscrevi num projeto social que eu vi na internet, fiz uma entrevista com um cara lá, um egípcio mesmo, que me aceitou, falou, não, acho que faz sentido você vir aqui ajudar a gente. Eu nem sabia o que eu ia fazer, né? Tô contando sem saber ainda o que eu faria lá. Só queria viajar. Juntei toda a grana que eu tinha aí do estágio aí nessa época. Consegui ajuda ali de umas pessoas que me ajudaram para ir também. E fui nessa aventura. O meu pensamento na época era entender ali como que funciona o mundo para já sair dali, ir para outro lugar viajando, mochilão, couchsurfing. E aí eu achei na minha adolescência ali, sempre achei que eu ia viver desse jeito, viajando pelo mundo. Ser um andarilho, por exemplo, É, de assisti fazer o mochilão, Na Natureza Selvagem, o filme, e achei que eu ia para o Alasca também. escalar montanhas Mas, lá, brigar com o urso polar. aí eu fui lá, escalei duna, briguei com hiena no Você deserto. brigou com hiena no Não, deserto? só Não, vi não. elas de longe. Ah, saiu pra mão com elas, não. Não, não. Não. Inclusive, não, Não. a melhor, É. Ah. a melhor cagada ao ar livre que um ser humano pode dar, eu acho que é no meio do deserto de madrugada, sem nada. Você cagou no meio do deserto. Claro, pô, eu não ia perder essa chance. Vi uma moitinha ali, fui lá, e Cara, nesse lugar que eu vi as hienas de longe. Só a sombrinha delas, assim, aquelas em montes. Só que aí tinha uma tenda próxima, assim, tipo, eu andei uns 200 metros da tenda, que tinha um pessoal com fogueira, tudo, só pra ter essa ali, experiência. se você andasse em linha reta de olhos fechados por 10 minutos, você já estaria perdido ali, provavelmente. Sim, inclusive, com essa galera toda, a gente ficou perdido em alguns momentos para voltar. Tinha 3 Jeep grandão, assim, que todo mundo se dividiu. E um se perdeu do outro, quebrou, teve um que carregar o outro, aí que tava fora disso, ficou perdido, mais de hora no deserto, rodando. Imagina o desespero. Ah, eu lembro mais de estar dando risada e atormentando as pessoas que estavam desesperadas do que E desesperadas. essa galera que tava ao seu redor, quem é? São as pessoas do mundo inteiro que estavam na mesma situação. Caraca, bicho. Isso é uma sensação que você teve, uma memória que você vai levar por Sim. gerações da sua família. Pô, isso dá uma sensação de liberdade na pessoa que passa por isso, do tipo, porra, eu me virei nessa situação, me coloquei nesse Preso no lugar, deserto, eu fiquei preso. poderia ter ficado lá chorando. Não, inclusive eu Escondido fiquei debaixo preso do ar. mesmo. A gente teve os passaportes retidos, porque esse deserto, um dos dias lá que a gente foi, não tava podendo ir estrangeiro, porque um casal de mexicano tinha morrido naquele Meu. deserto naquele ano. E aí Enfim, vocês foram lá. aí a gente foi parado, a nossa van. Daí chegaram os policiais lá para checar o passaporte de todo mundo. Aí o que acontece? No que parou, o motorista da van tava devendo alguma coisa, porque ele saiu da van, foi correndo, entrou num táxi e nunca mais foi visto. Deixou vocês lá na Ficou dentro. abandonado lá. A gente deu sorte que era um grupo só de turistas, ali, de estrangeiros, que ninguém se conhecia direito, e tinha um egípcio na van com a gente que tava por passeio também, sabe? Só para Foi o acompanhar a que. gente. Foi ele Ele que. que conseguiu conversar, a gente foi entendendo o que estava acontecendo, a gente ficou eu não sei nem se é uma chácara, um hotel, assim, no meio do mato lá, sem o nosso passaporte, todo mundo lá com um guarda trocando turno para vigiar a gente para não sair de lá. Para não deixar a gente ir pro deserto, não deixar a gente ir embora. Nossa senhora. Enfim, Você nossa, foi um imagina, rolo. cara. Aí, no meio, na madrugada de um desses dias aí que a gente estava preso nesse hotel lá, a gente se dividiu nesses jeeps e foi. Meio que, tipo, combinou que ia embora todo mundo, foi pra estrada, deu a meia volta e entrou no deserto de novo. De novo, vocês entraram. Aí, tipo, só trazendo situações que eu me coloquei sem necessidade e consegui me virar nessa situação. Então, isso dá uma sensação de liberdade pra fazer qualquer coisa depois. É, porque você me contando essa história, pra você ver como eu sou um cagão de merda, cara. Você me contou essa história, o que me veio na cabeça foram as possibilidades de todos os riscos que você poderia ter passado. Morrer de sede, morrer congelado, o deserto é frio à noite mesmo. Não, né?
Ah, sei lá, então. 40 graus. Ah, então, peraí. Porque falam, né, que no deserto do Saara, nananã. Pode ser, eu tava no verão, tipo, Ah, eu fui pro lugar sim. mais quente que eu Mas podia pode ir. ser que talvez realmente exista Tem um lugar lá que eu passei que dizem que já nevou, mas não, ninguém me falou que, esse lugar faz frio pra caralho. à noite. Não. Ah, entendi. Pelo menos onde eu fui lá, assim, não. Mas com certeza, alguns lugares lá. Deve. Hoje em dia, por exemplo, que não tá chovendo no deserto, tá nevando no deserto e tá Ô, louco. tendo tempestade de areia no meio do mar, né? Tá tudo Será que mudando. naquelas areias já existiu alguma civilização antiga ali, Já, cara? né? Inclusive, eles construíram pirâmides. Não, não, mas exatamente ali no meio ali, o que aconteceu, cara? Não, eu acho que o deserto, ele é, tipo, ele é tão grande que ele existe há tanto tempo ali, mas ele vai mudando. Acho que ele já foi menor, ele já se expandiu, não sei Falou que direito. existe até tempestade de areia, né? As areias, elas evaporam tecnicamente igual a água, e você tem nuvens de areia que Hum. ficam durante o Ah, sim, céu. dá pra ver no filme da Múmia, né? Sim, Escorrendo pra inclusive foi lá que eu vi essa. Não, mas isso é comum, existe, não é, acho que não é tão comum, tão E forte quanto. você viu múmias lá? Como que foi isso aqui? Você viu lá Eu vi bastante. Não, lá tem as exposições, né? o museu lá do Cairo, tem bastante coisa lá, tipo, É do você cara. fica impressionado. É. É uns negócios que estão intactos lá ainda, e tipo, você vê umas estatuetas assim de civilização antiga lá, que você, caralho, Como faziam isso? o que que eles pensavam sobre, tá Aí eu ligado? vou entrar no mesmo assunto. Agora você tem um pouco mais de embasamento, porque você vivenciou aquele momento, você olhou de frente, você tocou nas pirâmides, você chegou a encostar Sim, nelas. eu entrei em uma delas. Olha aí, e agora eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que foi feito pelas mãos humanas aquilo, cara? Eu acho que eu ter ido lá não muda nada do que eu penso sobre isso, de verdade. Tipo, não senti nada assim. Tipo, só senti Especial. uma. Eu me senti especial por estar num lugar especial. Tipo, caralho. Sei lá, eu cheguei lá, eu fiquei meia hora parado, olhando pra cima, Sem entender nada, tipo, indo tentando. pra frente, pra trás, assim, só. Nossa, tipo, Que foda. abismado com aquilo. Eu entrei lá, tipo, tinha as pedras pichadas dentro da pirâmide, tá ligado? É meio. É, nessa. Aham. Não, tem um pouco de vandalismo até dentro da pirâmide. Meu Deus, Mas isso assim. eles, cara, os rebeldes, Mas eu eles não, sim, não dá pra falar que, nossa, estando aqui, realmente, agora eu acho que foram seres. Não, eu superiores. acho que a gente, ao mesmo tempo que eu acho que a gente superestima a capacidade de se organizar para teorias bizarras, eu acho que a gente subestima a nossa própria espécie no passado, que só porque, sei lá, não tinha internet, não tinha o transistor, não era capaz de fazer nada. Acho que, É, pô, hoje, se você tentar replicar uma empresa de engenharia fodida para poder replicar uma pirâmide daquele tamanho, daquela altura, naquelas conformidades, eles vão ter uma dificuldade absurda. mas vão fazer. Mas É, isso, é mas com a fazer. tecnologia de hoje, eles vão ter essa dificuldade. Sim, mas eles E se tiveram. antes eles tinham uma tecnologia que fosse superior à nossa, mas tivesse Eu acho um que repertório completamente eu acho que diferente não. de tecnologia? Imagina, quantas pessoas trabalharam nas pirâmides? Porra, milhares. Quanto tempo Com demorou certeza. para construir elas? Anos, muitos Entendeu? E anos. se foram, tipo, 1 milhão de pessoas passaram por lá Cada uma. e demorou 150 anos para ser feito. Não parece um negócio tão impossível É, assim. se olhar desse ponto de vista, como Entendeu? haviam muitos escravos no Egito, principalmente naquela época, Eu é acho que nem foram escravos os das pirâmides mais famosas lá especificamente, se eu não me engano, eram, os tipo assim, adoradores é, tipo, não sei se dá pra chamar de escravos, porque naquela época existiam escravos mais, requintados. não, mais escravizados mesmo, tá ligado? Ah, mais faz jus mais a é, forma. a palavra escravo, ela é bem ambígua, né, cara? Porque na É, Bíblia, depende. se você fosse judeu lá na época de Moisés, que foi quem jogou o cajado que dividiu os mares, né? Foi Moisés, né? Aham. Eu sempre confundo Supostamente. com Noé. É. Ele usou ali uma tecnologia, puf, subiu os mares, enfim, não vamos levar em consideração isso. Mas o meu ponto qual que é? Eu tava lendo a Bíblia, inclusive chegou uma hora que eu já perdi um pouco a vontade de O continuar Sermão lendo. da Montanha, viu? Qual? O Sermão da Do Montanha. Sermão da Montanha? Já Qual viu que essa é? parte? Aquele que Jesus vai para a montanha e dá um sermão. Ainda não cheguei nesse. Lê. Eu acho que essa parte aí já é o suficiente. A parte mais foda que eu acho da Bíblia é a parte que Jesus andou 40 dias no deserto lá e o diabo ficava no ouvido dele lá. Transforma essa areia aqui No em filme é mais alface. legal essa De parte. Big Mac. Faz um Big Mac aí, velho. Não, o Sermão da Montanha, se você ler ali e tentar prestar atenção nele, acho que é o suficiente para todo ser humano. O que é o Sermão da Montanha? Eu não vou usar aqui e tentar explicar, até porque eu não sigo muito. Mas, tipo assim, são ensinamentos básicos de como o ser humano deve entender as coisas, eu acho. Ali resume muita coisa que eu vejo. E é bizarro como a ideia que ele passa ali naquele trecho, naquele capítulo, não sei qual, parece que é exatamente o oposto do que as religiões aplicam, Aplicam tá hoje. ligado?
Parece que é uma. Você lê aquilo e fala, não, não é. A religião lá que eu tava aprendendo a seguir não tá baseando nesse texto aqui, não é possível, porque eu completamente Tem alguma oposto do que religião acontece. que você olha e você aprecia ainda? Porque parece Deixa que eu o sistema pensar. hoje, Qual que é a sua religião favorita? cara, eu sou cristão, Qual que é o meta de hoje em dia da religião? eu sou cristão e ultimamente eu ando indo nas Assembleias de Deus. Aham. E sabe o que é falado pra mim lá na igreja, cara? Que você não deve nada a Deus e nem a Jesus. O que a única Você coisa que você só tem deve que é. temer a eles. Não, não é nem isso. A única coisa que você deve a eles é a gratidão por Jesus ter se sacrificado, tal, tudo mais. E você deve se comunicar com Jesus diariamente. É o que eles pregam. Aham. Pelo menos a igreja que eu fui da Assembleia de Deus. Agora, se você analisar os outros, eles embargam muita questão de prosperidade. Eu fui já no Templo de Salomão aqui, fica ali no Brás, e eles embargam muito essa questão de prosperidade, família próspera, você deve sacrificar-se, entrega o dinheiro ali, envolve muita questão monetária. Hum. Virou uma instituição de poder, de É tipo assim, controle, de doutrina, pra mim sempre foi e isso. a recompensa é a financeira. Sim. E aí que entrou no ponto, será que sempre foi assim, desse Sim. jeito? Não necessariamente financeiro, mas de poder, sim. O poder é o que rege ali. É, Quando por você é um exemplo, bispo, a e nem autoridade sempre, máxima, o nem sempre Papa, isso foi ruim. Porque, por exemplo, o primeiro Deus cultuado por humanos, vai, sei lá, quantos milhares de anos nos desenhos da atrás. caverna. É, tem um Deus lá que é a cara de leão, que é o primeiro que a gente tem registro mais antigo de que existiu. Eles falam Leão de Judá, interessante. Não, é lá nas primeiras civilizações ali perto do Oriente Médio, se não me engano, na África, Aham. tinha esse Deus da cabeça de leão lá. Pô, ele deve ter sido importantíssimo que muita gente acreditasse nele para criar uma sociedade. Talvez o primeiro grupo de pessoas unidas em prol de algo foi em prol de uma estatueta de cabeça de leão, tá ligado? Isso é E bizarro. isso serviu para alguma coisa. Só que, querendo ou não, o líder daquela sociedade tinha mais poder do que qualquer ser humano já teve, porque ele era um líder dessa crença que eles tinham, sei lá. Quer dizer, se não tinha um líder, surgiu um líder em algum momento, entendeu? E aí, para mim, começou nisso, no sentido de organização barra poder, porque a nível social era bom para aquele grupo de pessoas. Será que se Deus Mas a deu? nível individual, alguém assumiu aquele poder em algum momento e essas pessoas vão existir sempre. Será que se Deus deu, na verdade, não foi um cara que era um pensador originário ali, que soube derrotar uma fera E aí bestial, ele vestiu a cabeça. vestiu a Pode ser. cabeça e ele sabia se Ou ele comunicar prendeu melhor numa estaca no alto de uma pedra e e aí as ficava pessoas viram escondidinho atrás da deuses. caverna falando uma É, coisa assim: Ó, pessoal, eu vamos lá, sou o vou Deus entender. falando. Pode Não, ter sido. pode ter sido. Sem. Cara, isso chega a ser bizarro, porque se foi exatamente isso que aconteceu, toda a trilha do que nós entendemos como sociedade se baseou sobre uma mentira que foi muito bem Não, contada. várias mentiras, né? Porque essa galera desse grupinho aqui, ela só é o mais antigo, mas não quer dizer que daqui foi passando a crença para todo mundo. Não foi uma coisa Não, tipo, a construtiva. galera daqui aprendeu a fazer isso com, sei lá, o Deus coruja. Cada, Certo? cada grupinho de É sempre um humanos. animal, né? Sempre É, um animal porque o que que é bestial. tipo, qual que era a referência que eles teriam além de animais, entendeu? Eu acho que a gente aprendeu Tinha o muito com os sol, animais, cara. o Ah, sol, a lua, as estrelas, os animais e as plantas, tipo, fora isso não tinha uma era o que estava referência. no repertório ali. É E tudo. parece que a gente foi jogado, assim, a gente foi jogado com uma anomalia genética desse mundo. Eu não vejo que a gente é pertencente desse mundo, sabe? Às vezes Você acha que a gente, sei lá, foi jogado. morou em Marte Trouxeram a gente e pra por cá, acaso caiu um resquício da genética que a gente tinha lá tacou antes? dois embriões É, lá que pode se ser. construíram. De algum lugar eu acho que veio tudo isso, sabe? Chega a ser bizarro isso, cara. Parece que a Uhum. gente não pertence aqui. A gente não tem. A gente tem as referências genéticas que são. Parece que a gente é a soma Eu, de todos os então, animais. para mim não é nem só questão de animais, é tipo, é aquelas bolhas que eu falei do todo, aqui a gente é bolinha de atenção, é como se fosse uma verruga na realidade, é cada ser humano que surgiu Alocado ali. se preocupando só com o que a gente é limitado fisicamente de conseguir conectar com esse todo. Tipo, o nosso corpo tem uma limitação técnica Sim. de conseguir compreender o que é tudo. Então, o que o nosso cérebro consegue processar de informação, tipo, esse momento da atenção que eu falei, é capaz de, sei lá, sentir o toque como a gente sente, sentir o gosto, o cheiro como a gente sente, porque essa máquina se desenvolveu desse jeito. Fora o que o nosso corpo é capaz de os sentidos que a gente tem, aquilo, o auge da evolução que a gente chegou é isso.
Você acha que a mente, ela transcende o nosso Sim, físico? o cérebro ele é capaz de comunicar com esse todo dentro da ferramenta que está no nosso corpo. Que é o que nos traz a ideia de elaborar um A nossa pensamento, um realidade é raciocínio. formada através do que o nosso olho enxerga e que o nosso cérebro processa, mas ela não necessariamente é toda a realidade que existe. Tem um livro que eu estava lendo recentemente, que eu acho que é O Homem Moderno, uma parada assim, que fala muito sobre pragmatismo, imediatismo e tal, e fala também que existe um mundo interior dentro de nós, que é o mundo dos pensamentos, né? Um mundo que é individual seu, dos seus pensamentos. Existe um planeta aí, uma realidade aí dentro da sua cabeça, e é através dela que você resgata, ou melhor, você coleta os recursos que tem dentro dessa cabeça e você as põe no mundo físico, né? Uhum. E aí as ideias que são mais ideias de jirico, por exemplo, eu quero criar um submarino agora. Talvez o meu repertório não permita que eu crie esse submarino, porque o meu mundo das ideias ele não está alimentado nessa vertente de criação de Mas qual que é engenharia a motivação que você tem de criar um submarino? Tipo, bem qual que é o dentro de São recurso que Paulo. você tem? Exato. Entendeu? Qual que é a motivação? Não, tipo, por que que você criaria um submarino? Qual que é o seu nível de esforço para fazer isso e qual a recompensa para isso? Então envolve nível de esforço, recompensa e a necessidade para a gente poder criar algo É, na realidade. Trazer algo da sua imaginação para a realidade exige esses conceitos. aham, sim. Bizarro, cara. Então, nós estamos em locais errados, vamos supor. O cara que tá lá na Cracolândia agora, ele provavelmente antes dele ler. Ele é igual a gente, ele é Ele uma verruga, um tumorzinho que surgiu na sociedade é um e tá preso àquela própria realidade, entendeu? eterna. Ele perde Eterna o. não, porque ele vai morrer. E aí Eterno ele que eu vai digo voltar assim, o que ele. é um sofrimento eterno, pô, se você analisar. Não, porque, vamos supor que esse tumorzinho da realidade, cada indivíduo é esse mesmo, uma verruguinha ali, um carocinho que nasceu, uma bolinha que surgiu e a gente está prestando atenção nisso. Morreu, acabou. Você Sim. volta a ser o todo de novo. E esse todo tem vários pontos de atenção que cada corpinho ali, cada ser humaninho, tá preso àquela própria Então, é um expressão algoritmo da que realidade. traz essa expressão, que traz essa realidade. Ele coloca você em várias Não sei o versões, que que em surge. diversas Eu acho que situações. eu imagino que é uma escolha da própria realidade sentir a realidade dentro de um contexto. Então, existe vocação. Por exemplo, o episódio do Rick and Morty, que eles viajam para outro planeta e lá eles têm um fliperama que ele põe a ficha, ele vive uma vida inteira, aí quando Muito bom acaba o esse jogo ele episódio. volta, É muito bom. entendeu? É muito É bom. algo nesse E ele sentido, fica assim. maluco, assim, ele fica Demora um tempo até ele sair. até ele sair. Só que eu acho que é meio que isso. Quando a gente morre, tudo que a gente tem de vontade, todas as nossas frustrações, medos, Vão embora com a gente. acabou. Você não vai sentir mais nada de ruim, mais nada de bom, você vai voltar a ser o O todo. livramento, é a paz eterna. Aí já vai para um âmbito mais religioso que eu acho que não cabe nessa Desses teoria que eu vou ler. Ok. Mas pode ser que várias pessoas devem pensar parecido e dar nomes diferentes para isso. Uma coisa que eu acho muito engraçada, cara, por exemplo, sobre essa parada de pensamento originário. É, você sabe que diversas civilizações já utilizaram arco e flecha e foram eles que inventaram esse meio Cada um inventou em de um. uma Sim. forma, mas se você enxerga que é o mesmo escopo. É uma corda que ela se flexiona para poder lançar um objeto. E isso existiu aqui nos índios aqui da América do Sul, existiu dos europeus, existiu dos chineses, japoneses, eles tinham arco e flecha deles também. Sim. Chega a ser bizarro, parece que deve haver é porque a gente sempre vai Você acha que pressupondo. existe um guia em comum? É um guia Eu acho que, global eu de acho que algum assim, ó, ponto o que que a gente tem em mãos? Tem paus, pedras, couro animal, graveto e teia de grafite. aranha. O que que dá para fazer com isso? Eu acho que é meio que uma limitação técnica que todo mundo tinha, os recursos que todo mundo tinha e chegou numa solução parecida, entendeu? Não necessariamente foi igual. Por exemplo, tem pirâmides em vários pontos do mundo Cozinha na em mão. momentos diferentes sem ter se conversado. Sim. Só que por quê? Porque talvez é a estrutura mais fácil de se organizar para ela ficar muito grande e durar muito tempo e ficar visível. E Pode sempre ser que tinham contou, outras estruturas que caíram porque ela não estava não preparada aguentou. piramidal. E sempre foi para cultuar algum deus, cara. Isso é bizarro. Será que foi? Eu acho que a gente Os coloca astecas, os maias. então, mas aí chega Os egípcios. naquela questão de que depende de um ser místico para que a sociedade se agrupe e passe a cultuar ele e alguém Qual que é o ser tenha atual poder. que está além de Jesus? Um ser místico, assim? Que está guiando com que toda essa
Eu acho que assim, continue. Para não que sei se é. o ateu que mora, que tem um gato de estimação que mora, sei lá, no sexto Não andar, tem, a gente não tá pule perdendo isso. da janela. Eu Porque acho já que que. para ele a vida não existe, por que ele não pula da janela? E ainda Não, assim, existe, né? O... Só que acho que a nossa própria máquina, o nosso próprio corpo, o nosso cérebro já previne você de pular espontaneamente da questão de janela. sobrevivência. É, Mas se o não cara faz ele tem a sentido uma máquina. curiosidade, Se a nossa máquina fosse capaz de pular da janela por um impulso, a gente não teria a chegado até gente aqui. teria. Já tinha acabado o ser humano. Então, a gente está aqui até nesse momento hoje, a gente tem prédios gigantescos, diversos andares, a gente tem, enfim, toda uma estrutura de você poder se deslocar do ponto A ao ponto B, seja de avião, navio, carro, barco, enfim. É, o que eu quero dizer é que esse ponto da evolução era um ponto que deveria já acontecer, provavelmente. Que você poder morar em uma casa que fique embaixo da casa de outra Eu pessoa acho que a mora. gente não tá no ideal, assim, tipo, poderia se desenvolver Mas o de outras esqueleto é formas. esse, você dizer. Não, acho que poderia ter outras formas. Mas existe, então, de fato, existe a questão do propósito. É porque Esse é o meu ponto. não, eu acho que aí eu acho que entra no seguinte, de que o grupo que criou as coisas desse jeito, ele por algum motivo exerceu mais poder do que os grupos que se desenvolveram de outras formas. Entendi. E aí a gente, historicamente, né, todas as épocas tiveram grupos de pessoas, sei lá, impérios, coisas, que dominaram outros grupos de pessoas, Certo. entendeu? E aí eu acho que esse grupo, esse meta, né, foi mais dominante e expandiu, assim, porque a gente tem, por exemplo, tem ilhas com civilizações lá que são, Ocultas. não, são intocadas lá, que a Intocadas, gente não pode chegar e colonizar elas igual Dá um sempre TikTok fez, se lá não me pra engano. elas lá. É, e elas não têm casas desse jeito. Se dá um aparelho TikTok pra eles usar lá, eles procrastinam, eles deixam de caçar, será? Eles vão usar pra bater em alguma coisa, jogar no bicho. Você vê os índios agora lá, não lembro qual estado aqui do Brasil, mas que veio o satélite lá do Elon Musk lá, aquele Starlink, e aí agora eles têm acesso à internet. Aham. Muitos deixaram de caçar, isso virou notícia, não é? Tô bolando aqui. Pra ver pornografia, cara. Sim, Você vê essa porra aí, eu cara? vi. Aí eu te falo, Mas é um esperado, pouco, né? Tipo, é meio óbvio que isso aconteceria, assim. Então, aí agora eu queria entrar num tema que é um pouco sensível. Peraí, deixa eu só pra pegar Tá, um tema tá, que você me perguntou lá atrás, eu fiquei pensando perfeito. aqui, qual que era a religião. Boa. Bom, Pra mim, pensei aqui, tentei achar umas diferentes, mas acho que a católica é a mais. sem entrar. É que tem o teatrinho mais bonitinho, mais acreditável, entendeu? Tipo assim, é, ela te impõe um medo suficiente pra você. Toda religião tem que te impor um medo. Sim, Ela te dá soluções fáceis para as coisas. ok, Tipo, você pode resolver no teu quarto ali com Deus certo. muitos dos assuntos. Tipo, é fácil de agradecer, é fácil de pedir, é fácil de, entendeu? Implorar. Não, tudo é fácil ali, não tem uma dificuldade Você a não tem que ir até bater. um monte orar As imagens são, assim, são impactantes o suficiente. pra gerar emoção. A forma ali, tipo, toda cidade tem uma praça, tem a igreja, tem outra igreja, tipo, atinge várias pessoas. É incrível porque, por exemplo, os poderes que tem, o sobrenatural, é muito restrito ao milagres de Jesus, entendeu? Então é incrível. Tipo, você consegue acreditar que uma pessoa fez um milagre uma vez. Não é como se fosse, qualquer pessoa aí todo dia consegue orar o suficiente e realizar milagres. Pra chegar Então nesse ela, ponto. tipo, o escopo dela é bem fechadinho, sabe? É Você, bem montado. ele sabe que você nunca. Ele já deixa claro pra você que você nunca será um Jesus, por exemplo. É, você é Ele é a limitado. autoridade máxima. E você vai pecar, você já é um pecador desde que você nasceu, e ele Já. morreu para pagar os seus pecados. Então, não funcionou muito bem, né? É um ciclo, né? E esse, Melhor, o que se chama quando aquele. É um ciclo, né? o É um quê? ciclo que se repete. Sim. Exato. Só que, tipo, se ele morreu para pagar os pecados e a gente já é pecador desde o momento que nasceu, Então, ele morreu em vão. morre, João. Isso é bizarro. Isso é Tem bizarro. eu acho que uma música que traz essa história, Looking Down the Cross. Ela traz uma visão de Jesus em que ele, era um ser superior, né? Tipo, até o momento que ele foi crucificado lá, realmente tudo era verdade. Aham. Só que nesse momento, assim que ele estava para ser pregado mesmo, ao invés dele aceitar a morte igual foi feito, não, eu aceito, pai, sei lá, tem a frase lá que ele fala. Nesse momento ele resolveu, não, como assim? Eu não vou aceitar morrer para esses seres. Aí nesse momento ele libera as azonas dele, vermelha, dá uma puta jorrada de vento, derruba todo mundo, sai dali
e sai voando, mostrando o ser que ele realmente é, só que agora muito enfurecendo com a raça humana que tentou acabar com ele. Bizarro. Essa visão é legal também, porque, tipo, mostra a superioridade desse ser, só que num nível que não é tão benevolente assim. Igual. Eu acho legal essas visões diferentes dessa mesma história aí. São como os usuarifes, né? Só que tem outras coisas ali dessa história, só que eu acho legal essas visões da. Porque, tipo, pra mim é um enredo bonito Sim. e tem conclusões diferentes. Tipo, uma história que existe em quadrinho, o cara faz uma adaptação pra filme. Isso não é ele muda. blasfêmia? Eles não consideram isso blasfêmia? Com certeza. Com certeza. Heresia, né? Só que Você está sendo herege, Jesus nunca faria isso, É, né? Então, só assim, que existe esse lado. pra quem tem esse medo de Deus, considera isso blasfêmia e, E tipo, para quem se libertou, tem medo só de ouvir essas coisas. Sabe? você acha que quem tem medo de Deus ainda não está liberto da sua liberdade? Eu acho que é mais uma. Eu vejo como uma. Doutrina? Não é infantilidade, assim, é uma necessidade de pertencer misturado com um medo de não cumprir aquilo que você foi, foi ensinado a vida inteira, Sim. entendeu? A ignorância é uma bênção. É medo do inferno, né? Tipo, A ignorância é uma se bênção. você acredita no céu e no inferno, você vai ter medo, muito medo do inferno. E você vai fazer de tudo para não ir para lá. Para ir para o inferno. A ignorância é uma bênção. Que você preferiria apagar todas as suas memórias da sua mente, sei lá, e entrar num culto religioso, ter uma família feliz, ter, sei lá, sua grana, liberdade não, você vai deixar de ter sua liberdade no caso. Mas você vai ter garantido ali que se você seguir os passos do que o seu pastor disser, você irá para o céu quando você morrer. Você acha isso muito melhor do que você se libertar Eu acho medo que de é Deus? muito individual, né? Muito de cada um, só que se a pessoa realmente se sente feliz em estar em um ambiente de Cristo, sabe? Se isso realmente é algo que dá prazer nela, pô, eu queria ter esse prazer também. Porque não é tão difícil, né? Só você seguir um livro de regras ali, Você pode já se definidas. converter hoje, por exemplo. É bizarro. Eu acho bizarro você conseguir. Tipo assim, é admirável até as pessoas que têm isso. Só que eu não sei se elas realmente têm. E eu não me preocupo tanto assim. Eu sei que eu não Não é tenho. bom você se Eu não preocupar. veria satisfação no que na igreja, eu não tenho medo, o temor que eles têm. Sim. Só que eu não me importo deles terem também. E eu acho que isso não pouco tem a ver com a fé das pessoas. Que eu acho que a fé das pessoas é algo tipo, que a gente poderia estudar muito mais profundamente, entender como que funciona e dar muito mais valor. Ok. Porque eu chamo de fé um pouco de intuição ali. Para mim tá um pouco misturado. E a religião que impõe esses medos. Eu acho que é coisas totalmente diferentes. A fé, eu acho, tipo assim, é uma das coisas que mais me encantam é a fé das pessoas em várias coisas. E uma das coisas que mais me espantam são essas instituições religiosas que existem até hoje. Certo. São bem diferentes, assim. A gente está chegando num ponto aqui de que toda essa base dessa conversa que a gente teve aqui, de que a religião que nos permitiu de estarmos aqui hoje, dessa forma organizada, de ter essa organização matrimonial, tudo mais, Uhum. e que o que nosso movimento até chegar até aqui foi a parada do medo. Então, o medo de você ir para o inferno, queimar no enxofre, é doloroso. O nosso cérebro ele sempre busca duas fontes, né? Fugir da dor e buscar o prazer. Uhum. E a religião, pelo menos os doutrinadores, vamos colocar dessa forma, os vilões, né? Os ocultos, o Papa das Sombras, vamos dizer dessa forma, né? Os engenheiros sociais, eles sabiam que existiam esses dois mecanismos de controle e eles utilizaram isso a favor deles. Esteja por Jesus que você terá o gozo infinito. Não, sério, a palavra gozo original, não a do né? E questão assim, se você não seguir a Jesus, se você não seguir os valores de Deus, você queimará no inferno. Olha só, a gente tem dois pontos aqui que seguem a dor e o prazer. Então, mas não é o mesmo medo exatamente de morrer para leão que a galera que inventou Deus Leão lá atrás tinha? O medo de morrer pro leão varia de algumas coisas aí. Por que você teria medo de morrer pro leão? Imagina você ser mordido. É que o leão ele já vai no pescoço, né? Tipo, o medo de morrer Eu teria mais medo de morrer por um urso. Porque você qualquer já viu. animal. De morrer com sede porque você não gosta de pegar água nos Mas últimos entre dias. morrer em um urso e morrer para um leão, qual que pra você seria mais doloroso? É, Pra mim seria morrer para um urso. Mas calma, essa parece uma pergunta tosca, mas tem um ponto. Você morrer para um urso, você já viu como que o urso ele capta as presas qual dele? urso? Urso Tanto o polar. marrom quanto o polar. Vamos Aham. considerar aquele urso lá, não O lá, polar é mais bizarro, o né? polar. Que tem um pouco de sadismo. Ele pega o salmão tá vivo, ele pega com as patas dele lá e ele começa a mastigar vivo. Ele pega como se fosse um picolé, ele começa
E o peixe, ele sente dor, né? Tem peixe, um Não salmão. sei. Enfim, eu não quero ir. Eu não sei nem se urso sente dor, né? Urso sente. Eu não sei. O urso, ele. Você pode me falar qualquer coisa, mas eu não tenho certeza. Ele fica. Se Qual você que não for um urso. se atira no urso, ele fica. Então, imagina você correr pro urso. O urso, ele vai pegar seu braço, cara. Ele vai morrer de fome, ele vai morder seu braço quando você tá vivo, cara. Isso é muito mais assustador do que correr pra um leão. O leão você já sabe que vai haver um fim ali. O urso, você ainda tem a opção de lutar contra ele. É lógico que assim, o polar não, né? Mas os outros, o urso marrom e o urso pequeno, você ainda tem uma chance mínima de conseguir sair com vida. Dependendo de como você vai agir. Eu acho que o Você urso, colocar suas mãos se ali no você estiver se pescoço. debatendo muito, gritando, ele vai tentar te matar antes de comer, eu imagino. Sim, sim. É que o peixe não dá tanto trabalho, né? Cara, chega a um ponto de que o reino animal é maluco, cara. Não só o reino animal, se a gente for analisar, é bizarro, cara, a questão dessa criação de tudo. Porque o que me permite estar aqui elaborando todo esse raciocínio para você, cara? O que me permite estar aqui? É o que. Será que isso é bizarro? Mesmo que a Essa gente tenha bolha de essa. atenção que foi criada em algum momento nessa máquina aí que você usa para se Entendo, comunicar com tudo. entendo. Eu, É eu como acho. se essa. Mas faz sentido esse seu ponto, cara. Mas parece que já é algo que já tá escrito, predestinado para mim, cara. Entendi. Mas A gente chega fácil nesse de ponto achar de isso. divergência, assim. Porque as coisas acontecem, porque assim, ó, tudo pode acontecer. Sim, Só que só uma linha que vai ser seguida da ok, realidade. ok. E aí é fácil você olhar para trás nessa linha e falar: ah, essa linha já estava formada o tempo todo, eu só passei por ela. E talvez ela esteja formada para frente também, só que o nosso momento da atenção ainda está no meio da linha, não chegou no fim da linha e já passou por uma parte. Mas até onde vai o livre-arbítrio? Eu Nossa. acho que é tudo aleatório, tudo é formado aleatório. Tipo, o negócio de perder o ônibus é aleatório, não está escrito que você vai perder o ônibus. Mas se eu tivesse me preparado de ter saído mais cedo de casa, provavelmente não teria Tipo um pego isso. experimento, é. Tipo um experimento. Você jogou várias coisas ali, tá vendo como elas reagem entre si, formam organização. E o que acontece ali, acho que é meio aleatório. Bizarro, cara. Só que eu acho que é indiferente também. Ah, Aí entra pra mim naquele ponto de que, tipo, algo eu nunca vou conseguir constatar e sendo ou não, não vai fazer a menor diferença. Aí, pra mim, tipo, aí eu não consigo muito pensar sobre isso, sabe? Acho que o que parece faria que tinha um diferença para limite mim de é, por exemplo, pensar. eu eu entender um dia eu falar, não, agora eu acredito que a gente tem um espírito que vai continuar fora da nossa realidade aqui, ou a gente tem interferência externa, informação que realmente foram seres de outro planeta que Que construíram fez a as pirâmides. pirâmide. Eu acho que Sim, ter sim. certeza de algum desses pontos ia mudar a minha vida. Tipo, tudo que eu penso Pra melhor ou pra pior? para melhor. Eu queria, tipo, são pontos, lacunas, assim, que eu não consigo acreditar que existam, Ok. só que a partir do momento que agora eu tenho certeza, existe uma vida alienígena ali fora da Terra. Eu acho que eu ia ficar encantado de saber que tudo que eu penso, assim, talvez eu vou ter que repensar de novo para fazer sentido com uma existência de seres dessa. Você acredita que em vida você conseguiria chegar nesse patamar, nesse ponto de conseguir achar essa resposta? Eu acho que não, a não ser que algum evento aconteça para me mostrar que sim. Igual está acontecendo nos alienígenas agora, por exemplo. É, mas Suponhamos que, Mas isso eu acho que tá acontecendo desde sempre. sim, Tipo, sempre vai ficar nesse limite entre muita gente acreditar e muita gente não acreditar. Nunca mas vai ter uma. vamos se dizer que Hollywood esteja tão avançado na nossa. Ele esteja, sei lá, 20 passos à frente da gente, que na verdade os projetos deles seja de criar algo na realidade que seja fictício. Por exemplo, Hum, você sabe que eu acredito. A minha realidade hoje qual que é, cara? Eu vejo que Hollywood ele construiu uma engenharia social na nossa cabeça de como nós devemos agir na sociedade. Isso com base a trilhões de filmes que são jogados na nossa cabeça. Nós somos movidos. Eu, pelo menos, eu vejo que eu sou muito movido por causa que tal personagem fez tal ação que era muito parecido com a situação que eu estou passando. uhum. Então eu entendo que, de fato, existe essa doutrina de Hollywood. Agora imagine se o Hollywood consegue projetar, por exemplo, no mundo metafísico, no mundo aqui que a gente está vivendo hoje, um Deus supremo, ou vão ser mais cruéis Mas ainda. você está falando a noção de que existe um Deus e as pessoas acreditam nisso. Sim, vamos supor que Hollywood, por exemplo, eles tenham uma estrutura que eles tenham idealizado, criado, e eles consigam replicar a existência de Jesus. Simular um desses. Simular Jesus vindo, Ah, Jesus descendo dos céus. E a gente vendo, por exemplo, agora, se a gente vê uma luz aqui, a gente olhar, a gente está vendo Jesus Mas aí. descendo. O cara lá em Tóquio, lá que tá à noite, ou não sei, Hum, vamos supor, tá vendo lá Jesus descendo lá também. hum.
e ele consegue se comunicar em todas as línguas, ele consegue agir de todas as formas em todo momento. Hum. Ali ele já vai estar replicando o quê? A onipresença, né? Porque Deus ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então ele já chegou na etapa da onipresença, vamos supor. A crença de que vai ser realmente Jesus, vai ter milhões de pessoas, milhões, que irão acreditar que ele é o Eles não Deus. precisam de tanto para as pessoas acreditarem hoje. Sim, mas que aquele Jesus é o Jesus verdadeiro. Mas pode ser um cara que tá vestindo uma máscara de Jesus, que sabe se comunicar em todas as Mas línguas. qual que é o ponto de Hollywood de fazer um bagulho desse? Controle, velho. Não, mas tipo, já existe esse controle, entendeu? Sim, mas não nas mãos deles. Né? Eu acho que pelo contrário, assim, ó, a religião ela está se desfazendo com o tempo. Exatamente. Por exemplo, a pessoa mais influente do mundo até hoje foi o Papa, que era o vigente de cada época, né? Mas ninguém influenciou tanto com uma frase igual o Papa pode fazer. Sim. Talvez hoje não mais, talvez hoje figuras políticas estão com um poder maior já. Só que eu acho que esse poder do Papa hoje já está declinando e claramente vai ficar muito menor com o tempo, e eu acho que vai chegar num ponto que vai ser insustentável manter tanta riqueza, tanto poder, tanta gente influenciada. Tipo, eu acho que eu não vejo a religião ficando menor e mais fechada e mais forte. Eu vejo ela se desfazendo, conforme... você imagina que a religião ela vai um dia se desfazer. Eu acho que muito mais rápido do que a gente imagina. Porque, tipo, é Tem nítido. mais ateus do que crentes nascendo, vamos dizer. Não. Você discorda disso também? Você pode falar que está crescendo o número de ateus que vão e já não surgir. superou, com certeza. Não, acho que nunca vai superar também. Tá. Mas acho que as instituições religiosas elas estão se desfazendo porque a gente cada vez mais tem motivos para acreditar nelas. Tá indo contra o. Porque a gente não tá vendo a recompensa imediata, a solução imediata. Não é recompensa, a gente tá. Não é que a gente não tá vendo, a gente tá vendo o absurdo que é seguir dogmas que estão aí até hoje. E eu acho que conforme, sei lá, as gerações vão morrendo e outras vão nascendo, tudo isso vai mudando, vai mudando. Só que hoje a gente já tá num ponto que essa curva já virou. Tipo, a gente já chegou no platô e já tá numa descente. E eu acho que rapidinho isso vai cair muito. Tipo, acho que em 2, 3 gerações, a gente não tem mais tanta igreja igual tem hoje para O símbolo da igreja, da igreja católica, por exemplo, é os detalhes das infraestruturas que eles têm, né? As igrejas, os detalhes, a arquitetura, enfim, tudo isso. É porque sempre mostrou muito poder, muito dinheiro, né? E hoje já, se você olhar, ver prédios corporativos, são prédios completamente minimalistas. Por exemplo, o ambiente que a gente está aqui é um ambiente completamente minimalista, com exceção da parede aqui de trás. Essa parede de trás aqui, ela quer dizer algo, ela quer envolver a linguagem da Quem não tá vendo ciência. aqui, pessoal, tem várias imagens de jogadores de várias épocas. Parece o corredor para entrar no Allianz Parque ali. Não, são diversos Rivelino ali, ó. Tá? As formas e as imagens, né, que a gente tem aqui. E hoje a gente está sendo dominado pelo minimalismo. Meu ponto é esse. Isso é um baita centroavante que irá ir contra a religião prevalecer viva ainda. Isso que é o foda. Eu acho que isso é só um sintoma de que a gente quer tudo mais rápido, mais barato, mais Mas até onde isso mais é bom? prático. Não, não é bom nem ruim. É só um andamento. É só tipo a consequência da gente ser Mas se assim. você tivesse as ferramentas necessárias de poder, você lutaria contra ou a favor desse minimalismo social, Se filosófico? for, eu pessoalmente eu vejo pelo que é mais prático. Então provavelmente eu seria um tom mais minimalista. Assim. Aí a gente vai entrar num ponto que eu acho que é um pouco sensível para você, não sei. Aí você me pergunta se você pode falar sobre esse assunto. Referente à questão de pornografia, cara. Até onde você pode conversar sobre esse assunto? Normal, aberto. Tá aberto, normal? Tá bom. Eu não vou dar explicações aí pra vocês, tá? Cara, é um ator pornô, você... Não, você trabalha em uma empresa que... eu trabalho no ramo indiretamente, vai. O meu trabalho não é relacionado a isso diretamente, mas ele serve para que uma plataforma disponibilize pornografia para mais pessoas. Respondendo aí a dúvida que vocês estavam tendo, beleza? Cara, eu sou um cara que fui muito manipulado pela pornografia, bicho. Eu sempre passei minha adolescência inteira pela pornografia de lésbicas europeias. E eu sempre tive essa visão de que quando eu ficasse adulto eu teria duas namoradas lésbicas, essa questão fantasiosa e tal. E eu me deparei com a realidade, que a realidade não é essa, né? Pelo menos pra mim não, né? Pra alguns caras deve existir aí vários trisais aí.
que os caras são exatamente felizes e estão vivendo esse sonho fantasioso que eu tive na adolescência e tudo mais. Mas o meu ponto aqui qual que é? Independente se fosse de lésbicas ou se fosse de chinesas, enfim, a pornografia, Mas não me impede da outra. a pornografia ela cria ela promove essa fantasia na cabeça das pessoas. E hoje as pessoas elas estão deixando de ter atividades sexuais para optarem nos serviços pornográficos. E quando eu digo isso, eu não estou falando. Porque eu trabalho para isso, né? Não, Para que seja mais fácil, vamos dizer. mas eu não estou falando isso da empresa onde você trabalha ou da concorrente sua lá. Estou dizendo o Instagram, por exemplo, ele é um autopromovedor de soft porn. Aham. Tem pessoas que só se satisfazem vendo as mulheres dançando, sensualizando seminuas. Elas não precisam estar tecnicamente explícitas ali. Então ali a gente já considera como pornografia. Você também considera esse ato com um ato pornográfico? Depende. Tipo, se eu considerar isso, eu considero outras coisas que não são necessariamente sexuais, como pornografia também. Aí eu gostaria de que você elaborasse mais um pouco Tá, sobre isso. por exemplo, a gente perde muito tempo da vida e energia focado em pornografia. Porque literalmente a gente está gastando tempo ali e aquilo está dando uma sensação de prazer, gerando dopamina e você está liberando alguma coisa no seu corpo que é o que você estava buscando e aí você vai ficar parado. Você não vai sair de casa para correr porque você... Entendeu? Exatamente. Revisar. Beleza, isso aí existe. Por quê? Enfim. Só que também existe, por exemplo, eu desde criança, eu gastei muito tempo assistindo jogo de futebol. Eu não sonhei que eu ia ter duas namoradas, mas eu sonhei que eu ia ser jogador de futebol desde criança. E isso alimentou uma sensação minha. Eu passei muito tempo vendo um vídeo do Ronaldinho, do Valdívia jogando bola e queria fazer igual quando era criança. Enfim, para mim tá muito parecido. Tô começando a entender. Entendeu? Tô começando a entender. São várias vertentes que a gente gasta tempo, gera dopamina, se perde naquilo, fica viciado. Só que a pornografia, ela tá lidando com a coisa mais... Não, né, nem sentimento, é muito primitivo. O sentimento de gozar, de Procriar, subir numa fêmea e reproduzir é muito primitivo, entendeu? E qual que é o jeito mais fácil de acessar algo primitivo é pela pornografia hoje. Eu acho que por isso que isso tá tão impregnado e sempre vai estar, sempre teve, e sempre vai porque existir. é algo muito primitivo. Por exemplo, tem gente que é fissurado em futebol, em música, Dragon Ball, e tipo, pô, a pessoa perde tempo da vida dela ali. Só que aí você vai falar que aquilo é inútil, tipo, não tem, é improdutivo? Com quem, tipo, quais vertentes são boas, quais são ruins? Por que que a religião, tem gente que perde muito mais tempo indo atrás de coisa religiosa pelo temor que elas têm, do que na pornografia. Só que e elas não vão pra mais frente. produtivo. E a vida delas também não vai pra frente, Sim, muitas não, delas. estagnar Fica naquilo. sempre naquele. Isso não é certo, não é errado. Tipo, como que eu vou falar que isso é certo e isso é errado? Entendeu? Eu acho que a pornografia, o detalhe que ela diferencia dos demais, é esse ponto que ela mexe com algo muito primitivo ali, que tá, tipo, é a série D da sociedade vai sentir o mesmo que a série A da sociedade, vamos dizer, se a gente separar em, tipo, o primeiro exemplar da espécie, ele teve essa mesma, sei lá, esse mesmo sentimento que o cara mais avançado vai ter também. Ok. Isso tá é comum a todos. Acho que por isso que ela é tão... É mais fácil, no fim das contas, você colocar a pornografia como a vilã da sociedade atual do que. Eu acho que não. Eu acho que muitas coisas estão aí para Existem muitas. serem vilanizadas também. Mas assim, eu concordo. Isso é um ponto que mexeu com você, comigo e com 99% dos jovens que tiveram acesso à internet tiveram. É um cara que só usa Tadalafila para poder conseguir ter Não sei. atividade. Não sei como complicado. funciona, mas Tipo assim, isso me prejudica, mas não me prejudica a um ponto que eu fico encanado com isso, entendeu? o meu problema hoje, cara, qual que é? Eu sempre envolvo qualquer problema que existe na sociedade como se existisse o vilão real, o vilão É porque é principal. fácil, né? Tipo, muito fácil você quer mudar, você quer ser o agente da sua própria mudança. Sim. É muito mais fácil você ver, isso que me impede, isso que é um problema. É muito mais fácil você afrontar os problemas que te impedem de fazer do que tomar ação e fazer a mudança. Eu não acho que isso é tão relevante assim. É mais fácil, exatamente. É mais fácil você ver, por exemplo, um CEO que bebe vinho feito com adenocromo de bebês e tá lá sendo sadista e ver você sofrendo, do que você realmente ir lá e fazer a mudança. Só que para você fazer a mudança, você precisa passar pelo tédio.
para que você consiga, mas você não deve buscar o tédio como uma ferramenta principal. Você deve. O tédio ele tem que. Se o tédio está havendo durante uma meditação sua, durante um ato, você deve. Opa, captei aqui, nesse momento eu estou tendo tédio e agora eu vou ter a mudança. Cara, uma coisa que eu achei legal aqui na nossa conversa de hoje é Isso que, pode ser uma ferramenta para você chegar no... que o nosso assunto a gente iniciou falando de tédio, a gente cruzou aí diversas nuances, a gente falou de religião, a gente iniciou agora com pornografia, e tudo isso gira em torno do assunto principal, que é o tédio. O tédio ele sempre existiu na nossa vida, sempre existirá. Só que hoje você não consegue mais acessá-lo com a mesma facilidade que antes, por haver excesso de tecnologia, excesso de entretenimento barato, seja um joguinho lá que você joga, seja um filme da Netflix, a pornografia, o futebol, o iFood. Porra, imagina, agora todo mundo tédio aqui. Pede um iFood pra você ver, pede uma pizza na sua casa pra você ver, se você não ficar animado ou feliz. Sim. Entende? Então, eu ainda assim, meu ponto mesmo, que essa conversa foi do caralho, foi sensacional, mas uma única coisa que eu ainda não consegui tirar da minha cabeça é de que esse cara aqui, a tecnologia ainda é o vilão principal da minha vida. Mas você acha que... Tá, mas você falou que não consegue tirar isso da sua cabeça. Você acha que... Você achar que o celular é o vilão. Mudará algo na minha vida. É, tipo, você quer deixar de achar isso ou não? Eu não Eu, entendi. eu gostaria de poder navegar em outras crenças, porque eu Aham. sou um cara que eu gosto de pensar, por exemplo, eu gosto de promover uma teoria e eu gosto de eu mesmo quebrar essa teoria Aham. depois. Sim. Seja E eu adoro semanas, quebrar meses, a teoria das anos, pessoas. Tipo, eu adoro ver algo que é importante pra pessoa e e tentar você lá. desfazer aquela... Foi por isso que eu te chamei aqui hoje, cara. Aham. E Eu lembro que o papo foi falando, sei lá, sobre a mulher, achar uma mulher que vale a pena, não sei o quê. é, E aí eu exato. falei, pô, por que que é tão importante assim a pessoa com quem... Pra te preencher, sabe? Tipo, é mais importante a sua própria função na Talvez, vida do que res- a outra pessoa. respondendo a sua pergunta, talvez gira em torno de ego, talvez gira em torno de procriação. Eu tenho uma puta vontade de procriar, reproduzir, trazer mais um E você feliz pra acha que esse isso mundo. é do ser humano? Eu estava numa discussão esses dias com um amigo que a gente estava exatamente discordando nesse ponto, em que o homem chega aos 30, mais ou menos, ali, e vem vindo uma vontade grande dele de ter filhos. Para mim, isso é natural do ser humano. Tipo, a nossa genética, sei lá, o que faz com que a gente tenha essa sensação em algum momento durante a vida. Não todos necessariamente, mas que é uma propensão. A gente é desenvolvido para ter essa sensação de que eu quero ter um filho. Tipo, essa vontade já existiria. Ok. Ou não, você acha que isso não é algo inerente do ser humano? Isso é algo socialmente criado na nossa cabeça, uma pressão externa que a gente acaba tendo. Olha, o que me veio na cabeça foi duas coisas. Quando você vai para cidades pobres, lugares que são de periferias, lugares onde você tem, Tem mais filhos. e onde você tem locais que são completamente apropriados para a reprodução humana, você não encontra reprodução. Aham. Você vê pessoas fazendo aí aquela fertilização in vitro, Sim, porque a pessoa não consegue engravidar mas outra. não devia ser o contrário? Exatamente, porque eu acho que tecnicamente é muito mais apropriado você ter uma família abundante de pessoas que tenham uma condição financeira e as pessoas que não têm uma condição financeira que tenham no máximo um filho ou dois. E olha lá, entendi, mas é ao contrário. Hoje você vê pessoas com um aporte financeiro gigante que possuem uma sexualidade não reprodutiva ou não consegue engravidar outra pessoa, né? Ou uma é estéril ou outra é estéril. Enfim, então você vê que ou ela já passou da idade de ser mãe. Então você vê que tudo tende que se você quer realmente ter uma família abundante, você deve sair das grandes cidades. E aí é onde vai a questão do desejo. Eu acho que o desejo ele parte a partir do momento que você não se preocupa em pagar boleto, em Não, prosperar, então, mas você acha que isso é um desejo que surge, que a sociedade impõe, ou que isso já está através dos no obstáculos. código do ser humano? Eu acho que é através dos obstáculos, cara. Você acha que não, isso é imposto, então? Tipo, o ser humano, Ele por si naturalmente só, tem essa necessidade de procriar. Na minha de opinião. querer ser pai. De querer ser pai. Entendi. Mesmo que, por exemplo, você veja lá uma mulher que ela é lésbica, ela se denomina como lésbica desde os 12 anos de idade dela, nunca vou ser mãe, nunca vou ser mãe. Eu acho que Não, é que exceções, aí né? estaria, Existem é que aí eu estaria, pessoas. é porque aí eu estaria sendo muito invasivo em dizer que no fundo ela, quando ela ficasse adulta, ela teria vontade de ser mãe. Eu estaria sendo muito invasivo. Eu acho que não Não, seria justo eu me colocar mas em nessa uma amostra posição. de 100, 90 iam querer.
entendeu? É como se Tipo, fosse tirando as isso. exceções, porque Exato, cada pessoa é de um jeito, exato, exato. tipo, tem traumas que mudam isso. Isso, que, por exemplo, você vê que uma mãe te tratou o filho muito mal, você não vai querer replicar isso para o seu próximo filho, Aham. sabendo que você pegou ali os sintomas Ou de você ter tido acaba uma repressão. reproduzindo mesmo, E foda-se. exatamente por não querer, você acaba sendo aquilo. E você acaba se tornando aquilo. É bizarro, cara. É bizarro. Eu acho que deve haver sim, a natureza humana ela tem essa necessidade de procriar. Só que eu acho que varia de ambiente para ambiente. Quanto mais estressante o ambiente é, estressante no sentido psicológico, menos chance você vai ter de conseguir reproduzir uma criança ali. Agora, se você está num ambiente que talvez você não tenha acesso a todos os recursos, mas você não sinta essa pressão psicológica, você consegue fazer a procriação ocorrer de forma Entendi. mais natural. Eu acho que não. Eu discordo e eu vou tentar mudar a tua cabeça agora, Ok, inclusive sobre a questão da pornografia. certo. O tédio tá em todo lugar. As pessoas em um ambiente com menos recursos, ou antigamente, pode dizer, tinham muito mais filhos. Por quê? Elas tinham menos ferramentas para sair do tédio. Ok, Uma delas era o sexo. sim. Isso fazia com que uma família não estruturada tivesse cada vez mais filhos e tivesse dificuldades para isso. E muitas crianças morriam assim, né? Tinha muito mais recém-nascido que morria antes por falta de recurso Sim. para Não cuidar, ficava. por falta de conhecimento. Não ficava. Não liga, não liga. Aí aquela fica só na virulinha, né? Virou. É, Sensacional. eu acho que era mais uma forma de se livrar do tédio. Sim. Isso, na consequência, era muita criança. E hoje a gente tem a pornografia que não precisa necessariamente você ter um filho para se livrar do tédio. Entendeu? Ela pode ser, então, algo bom para a sociedade. Certo. Ok. É. Mas é que é fogo, cara. É que eu elaborei tão bem, com base em tudo que eu já vivi, vivenciei. É, é que assim, vamos lá. Você acha que Por é um que que amor? você é tão apegado ao que você já pensou? Você acha que você pensou melhor do que qualquer pessoa já pensou sobre isso e que já é a verdade? Não. Mas eu acho que eu consigo desenvolver Se melhor você é um essa replicante, camada. mas se você é um replicante, por que que você confia tanto no que você pensou? Que talvez, na verdade, eu não seja um replicante, seja um pensador originário que ainda não conseguiu criar uma ideia originária. Provavelmente deve ter se frustrado por Hum. isso e preferiu vestir a pele de cordeiro e viver como um cordeiro até o fim da vida. Mas esse é um pensamento padrão, né? Eu acho que é o que o replicante pensaria. É aí que tá o problema. Uhum. Todo replicante, no fundo, ele quer sonhar em ser o pensador Você original. já teve contato com uma ideia que claramente não era sua? Já. E como que que você fez com isso? Eu tentei buscar maneiras, formas de conseguir torná-la real, Ah, mas quando eu vi que não existia formas de eu torná-la real ali no meu ambiente, eu a abandonei e 3, 4 anos depois veio alguém que criou essa ideia e me uhum. botou em ação. Eu vi, enfim, um vídeo, sei lá, uma notícia que o Whindersson Nunes ele investiu lá uma plataforma de desenvolvimento de adolescentes de 13 a 17 anos, uma parada assim, para eles serem adultos melhores, tal, para poder pra eles terem, saber o caminho certo para seguir carreiras. E eu tinha pensado numa parada extremamente parecida com isso. Só que Que isso muitas pessoas devem ter pensado em antes de mim. muitos momentos. Então, é a mesma coisa da ferramenta do FIFA lá, do FIFA não, da Copa do Mundo lá, que você tem a Você joga barrinha dos votos. Eu joguei FIFA 14, assim, eu fui muito apegado ao FIFA 14, mas jogava ele offline. Você se apegou a uma versão de jogo específico. Você É, gosta de se apegar às coisas, né? eu tenho essa. Porque todas as minhas lembranças, elas giram em torno. Elas servem como estruturas de outras lembranças. Uhum. Então, por exemplo, eu sei que em 2014, por exemplo, eu era adolescente, eu não tinha tantas preocupações iguais eu tenho hoje. Então, quando eu sentava no sofá para jogar, eu participava de toda aquela atividade. Uhum. Hoje, por exemplo, se eu vou sentar no computador para jogar um jogo, eu vou me divertir naquele jogo, mas a minha cabeça estará cheia daqueles problemas que eu tenho para resolver. Sim. Problema financeiro, preciso pintar a parede de tal cor, preciso emagrecer, preciso é, arrumar, É consertar o outro jogo que você tá carro. jogando. Exato, e aí você começa a perceber que o jogo em si não era aquilo que te trazia felicidade, mas sim o momento no qual Sim. você vivia. Uhum. Então, por isso hoje eu vejo muita gente quando vê um filme novo lançando, as pessoas falam, aquele filme de antigamente era melhor. Não é, velho. Você só tá preso na lembrança que você teve. Talvez se você nascesse, sei lá, fosse um cara da geração Alpha agora, né? Que é depois Uhum. da Z. E fosse, sei lá, jogador Ping Pong,
Tem um exemplo prático disso. Eu tenho um irmão, enfim, um irmão parte de pai. Eu mostrei pra ele um emulador de Super Nintendo, que era um jogo que eu jogava quando era moleque, quando eu tinha meus 5, 6 anos de idade. E eu tinha um jogo que eu jogava, não sei se conhece o Donkey Kong, que é dos macaquinhos. Não. É tipo plataforma igual de Mario, só que é de macaquinho. É Donkey Kong, se chama. É bom pra caralho esse De jogo. Xbox? Não, é de Super Nintendo. E aí, tipo assim, eu joguei pra caramba esse jogo na minha infância. As músicas, quando eu ouço essas músicas até hoje, me vem uma sensação de nostalgia absurda. Eu lembro de Nescau, eu lembro de Caralho, infância. o que eu tava pensando, pensei a palavra Nescau quase simultâneo. Pra você ver como o Nescau também fez parte da infância. Já tomou Nescau depois de velho agora? Não, Você tá? faz muito tempo. Toma Nescau pra você ver, você vai achar uma merda. Também, Você vai sei achar lá. uma bosta. Por Isso exemplo, só isso que enfatiza você o estava ponto. falando, eu tava lembrando de um momento específico, um sábado de manhã, que tava frio, eu e meu irmão na sala, eu numa coberta jogando Final Fantasy Tactics no Tá Play vendo? 1, e minha avó trazendo uma caneca com um Com Nescau pra mim. Nescau. Olha aí. Tipo, o que que fez esse momento ser especial? Não é o Final Fantasy Tactics, não é Sábado o de meu manhã. irmão, não é a minha avó, tipo, por mais que eles sejam especiais, tipo, não é o Nescau, é a minha lembrança. Então, tipo, aquilo não era especial. A minha atenção naquele momento foi muito especial e eu guardo ela comigo. Mas se você Então quiser ele explicar esse tá momento, comigo, não tá lá. Não é, tipo, não é o FIFA, não é o jogo, não é o. Donkey Kong, sim. Entendeu? Não é o Nescau, não é a pessoa. É o conjunto de lições que geraram aquilo. Não, é o que tá na sua cabeça hoje que faz aquilo ser especial. Cara, e aí que tá o problema, né? Eu não sei como que você age diferente a questões de passado. Ah, passado você deve deixar no passado. Porque tem muitas pessoas que acessam o passado, né? Tem muitas pessoas que vivem diante das coisas que elas viram no passado. Principalmente que eu, por exemplo, quando eu tive meu primeiro término de relacionamento, cara, eu fiquei preso no passado por um ano. Apenas lembrando do passado, tentando corrigir o passado, apontando Você fechado e tirou tal. algo de produtivo daí? Você gerou uma ferramenta? O absurdo de não ficar tão preso no passado foi o que me ensinou a não ficar tão preso no passado. O tempo de vida que eu perdi naquilo me fez construir esse pensamento de que hoje o que vale é o presente e o futuro. E você pode achar que esse tempo aí estava escrito já, que já estava predestinado pra você Isso passar não por isso? foda. Parece que é um negócio que eu Não consigo. parece muito justo, não parece Não muito. parece ser certo isso. Não, então. Porque nesse um ano que eu poderia ter investido em outras coisas na minha vida, hoje eu poderia estar numa outra posição, mas até que ponto isso seria bom Ou você pode pensar que você poderia ter morrido nesse um ano se tivesse ido para outro lugar e não tivesse preso no passado. Eu acho que o segredo é não ficar pensando nas variedades das coisas que já ocorreram, e sim nas que podem ocorrer no futuro, entende? Se talvez naquele ponto que eu estivesse pensando, eu já estou entrando em redundância aqui, porque o que eu queria dizer é o seguinte: se naquela época lá que eu tivesse um traço lúcido de lucidez e pensasse, mano, não tem por que eu ficar pensando nisso, deixa eu pensar em coisas novas, cara, eu vou ter que focar agora no meu. Talvez eu teria sido muito mais produtivo, porque é o que eu estou fazendo isso agora. Mas é que tá o problema. Mas Já conheceu uma mina e você chega lá e fala, cara, deveria ter conhecido ela 5 anos atrás, ou um trabalho, ou um mas amigo, tipo, ou uma quais são os atividade. parâmetros daí para você falar o que foi bom, o que foi ruim? Tipo, foi bom, foi produtivo em relação a quê? Ao que poderia ter Ao sido tempo. se você fizesse outra O coisa? tempo deveria ter Mas, durado tipo, mais tempo, o apego. qual que é o número de produção do ser humano em um ano para você falar que não foi produtivo naquele Sim, ano? eu sei. Tipo, não existe uma métrica Uma para métrica medir padrão. isso. Mas eu acho que é um absurdo de não possuir mais aquilo que antes você possuía. Eu acho que isso que é o que é doloroso para o ser humano. O ser humano não O aceita processo de isso. luto, né? O ser humano não aceita isso. Isso Seja vai do cachorro que morreu, da família, relacionamento relacionamento, familiar, uma relacionamento, viagem que trabalho, foi muito foda, que você tem que viagem, voltar. que tem aquela depressão quando você volta da viagem, né? Você sente aquela sensação ruim, participações em locais importantes, em momentos importantes, tudo isso, ele gira em torno do momento que você viveu e você se apegou àquele momento e você quer replicá-lo mais vezes. E você vê que nada que você consegue é parecido, entende? Isso é bizarro, isso é doentio que é o ser humano. Isso, do ser humano ser tão apegado ao que ele viveu e ele não querer abrir mão daquilo para poder viver novas experiências é doentio, cara, na minha opinião. É Para doloroso. mim isso não é algo que pega tanto, mas eu entendo. E foi isso Eu que eu acho, aprendi. eu acho realmente que é um absurdo, eu vejo como um absurdo esse tipo de coisa, mas não, tipo, não me atormenta, sabe? Não é um pensamento que eu tenho para negativo. Acho que, por exemplo, outros pontos que a gente falou aí me atormentam mais. Entende? Mas o que me atormenta sobre o passado não é igual, mas é parecido, que é mais uma. Um apego àquilo que já teve. Não, zero apego. Acho que
que eu tive muito apego, só que eu meio que consegui treinar o desapego. E talvez hoje eu tenha um déficit de apego. Entendo. Eu acho que eu tenho dificuldade de manter relações, amizades, até com pessoas que sempre eu tive por desapego, sabe? Eu acho que na minha cabeça eu instalei o software do antivírus. desapego de que vai ser melhor para mim, eu tô mais seguro se eu não me apegar tanto às coisas. É como se fosse um antivírus de É, padrões. eu passei por Relações. alguma coisa que me fez crer que não Mas me até apegar onde é isso mais é bom saudável. pra você, por exemplo? Não, então, para mim é bom porque não é algo que me atormenta. Já, acho que eu já Ok. parto daí. Tá? Dessa parte aí já. Só que algo que me atormenta pensar no passado é uma culpa que eu tenho. Tipo, eu lembro do passado, seja de ontem à noite, que eu tava saí bebendo, eu vou lembrar ter aquela vergonha de mim mesmo, tipo, por que que eu falei isso, tal. Isso todo mundo acho que acaba tendo em algum Nossa, momento. uma bosta isso. É a ressaca moral. É horrível isso. É a pior coisa. Até Isso você me sobe atormenta quando você mais. fala uma merda. É, é que bêbados tem Você faz careta, você faz careta quando você lembra? Quando você tem essas lembranças, tipo, você vai lá. Não lembro. Eu tenho Mas esse eu tive problema. uma época que eu acabava, tipo, falando assim, ó, balbuciando palavras negativas. Tipo, Você. caralho, nossa, que burro. Nossa, É tipo, isso. já saiu muita palavra. Merda isso. Não, é horrível. É igual pegar a mina feia em balada. Mas Sobe, no caso. é, você quer expor alguma coisa? Mas eu acho que, tipo, lembrar do passado e ter uma culpa das coisas que eu fiz ou que eu deixei de fazer me atormenta mais do que o apego às coisas que já passaram na minha Mas isso vida. não vai servir para sua reprodução, para você conseguir trazer isso para o seu filho no sentido bom, por exemplo. Não, beleza. Você sabe A o que você ponto está sim. fazendo hoje? Você está fortalecendo só os seus genes pro Não, seu até o próximo. ponto sim, mas aí eu acho que não, porque é o que eu tô falando, é isso algo que me atormenta. Mas você concorda Se eu com falo que me isso? atormenta é porque me gera sensações negativas e fica preso na minha mente, às A vezes ponto de, às vezes, você igual você falou verbalizar. que o apego te atormenta. Né? Isso gera coisas negativas para você. Eu entendo, mas não me atormenta. Esse outro ponto me atormenta. Por isso Ok, que eu acho que é ruim, não é positivo, é negativo. ok. Porque se eu tô falando que me atormenta, se não te atormenta, já é negativo. Já é negativo, Entendeu? exato. A gente pode ter o mesmo sentimento, só que um me atormenta, o outro Você se acha não. feliz, cara? Cara, eu acho que felicidade são momentos. E eu acho que eu já tive momentos felizes. Você poderia ser feliz todos os dias se você pudesse? Não existiria felicidade se eu fosse feliz todos os dias, eu Então acho. você concorda comigo que a felicidade deve ser momentânea, temporária. Ela é. E Porque ela é tem pessoas, compartilhada. porque tem pessoas que elas ainda acreditam que a felicidade ela tem que ser diária. Eu tenho que ser feliz todos os Não, dias. você pode vestir um filtro ali e trabalhar tanto em cima daquele filtro que você vai acabar tendo mais momentos felizes. A felicidade Pode também é ser, como mas eu se não sou assim. fosse Eu, uma droga que você deve usar ali de vez em quando. Por exemplo, não sei se você tem amigos que fumam maconha de vez em quando, de forma tipo, alguma, amigos que, não, vou fumar maconha ali só de vez em quando. jamais seria, amigo. Boa, garoto. Pra mim tem que fumar todo dia. Eu, no caso, por exemplo, a analogia que eu quis dizer é porque sempre tem aquele cara que ele fica ali na roda, deixa eu dar um. Fuma um pouquinho e depois você vê, ele não é muito chegado a ficar fumando maconha sempre, mas ele só em momentos especiais, é igual beber, vai. Eu acho que eu usei um exemplo muito Não, merda, tô entendendo. mas é igual ingestão de álcool. Ontem, por exemplo, teve uma confraternização na empresa onde eu estou, né, um escritório que eu estou específico, e lá a gente teve acesso a bebidas alcoólicas. E eu bebi álcool em grande quantidade, acima do que eu costumo utilizar assim, né, em momentos. E eu não paguei nenhum bico, nem nada do tipo. Eu soube usufruir cada gota E você foi da feliz. bebida e fui feliz. Mas eu sei que se eu não precisasse daquela bebida ali, naquele momento, eu também conseguiria ter acesso a essa felicidade. Porque a felicidade ali estava no momento de Sim. festejar uma Não, conquista, de termos sobrevivido mais um ano com o CNPJ aberto, sim. termos também, estarmos ali comendo uma comida de qualidade, né? Uma costela ali com barbecue, uma batata, tudo mais, e ter compartilhado momentos com pessoas que não são desagradáveis a você. Aham. Então eu acho que a felicidade ela não está na sensação, ela está em você vivenciar no momento. É, e eu acho que é mais coisas além daquele lugar que você tava com os seus amigos. Tipo, vai, vou trazer aqui. Eu tô num momento que eu tô passando por umas coisas que eu sei que elas são momentâneas, eu tô resolvendo esses pontos. Ok. E só que são problemas tão latentes, assim, que eu tô tendo que lidar todos os dias, que eu tô me sentindo incapaz de ser feliz nas últimas semanas. Certo. E eu sei que eu não vou conseguir ser realmente, ter aquele prazer, tipo, aquele momento de felicidade,
Ok. até eu resolver essas questões que eu tô trabalhando nelas. Talvez só de resolver elas já me traga uma sensação de felicidade. De Mas, resolvê-las. é, Mas vai aparecer outros problemas. sim, vão aparecer outros. Só que esse problema, ele tá tão latente, tipo, tá tão É como se fosse uma unha escancarado pra mim, encravada que estivesse eu no seu não pé. posso deixar de ver esse problema, que é, Você tem que resolver não tô tendo que urgentemente. resolver. Até eu resolver, eu acho que eu não vou ter aquela sensação boa de sou feliz. É. Entendeu? Como O a que eu gente quero dizer consegue manter a mesma analogia da unha encravada? Por exemplo, a unha do pé sim, pode encravada. ser. O teu Porque a unha do pé encravada não permite que você jogue futebol bem, porque você vai ter medo de chutar a bola e fuder mais vai o pé. doer, tipo, Você não vai conseguir vestir calçados. mas assim, se Mas você você ainda vai ter momentos de felicidade, é, mesmo tendo a unha encravada. Esse é o ponto que eu quero entregar pra então, você. aí que tá, eu acho que não, acho que pra mim, tá, Ok, como eu funciono é, se tem algo que eu tô precisando ali resolver, você vai resolver. Você vai concentrar não é todas as suas isso. energias. Não é isso. Tipo, se eu tô precisando resolver aquele problema e ele tá na minha vida, eu não vou ter aquele momento de felicidade enquanto não passar por isso. Entendeu? Mas Por eu, exemplo, eu poderia ser você ontem bebendo na empresa, inclusive teve confraternização na minha empresa também, eu tava lá bebendo, só que eu não atingi essa ápice de felicidade. felicidade. As razões foram as mesmas, os momentos foram os mesmos. Só que por quê? Só que você. Pra mim tá bem claro porque eu não tô sentindo isso nos últimos tempos. Entendo. Mas assim, eu só tô dando um exemplo de como eu acho que funciona. Acho que é um conjunto. Pode ser que você se sente feliz, caralho. Eu tô viajando, eu tô aqui numa praia, numa ilha da Grécia. Porra, eu tô felizaço. Ou você pode atingir essa mesma felicidade no quarto da tua casa porque você viu um filme que te deu uma ideia e tipo, você atingiu a mesma felicidade. Por quê? Mas por quê? Para esses dois momentos, você tem, eu acho que tá bem com várias coisas ao seu redor, sem um problema grande, e aí aquilo vai conseguir te gerar essa felicidade. Eu acho que aí que vem Você, um ponto da parada da procriação. Os caras que estão lá na periferia lá, as regiões do Nordeste lá, eles têm os problemas deles, que são claramente graves, né? Problemas de, talvez da alimentação deles, do saneamento básico. Só que ainda assim eles estão bem consigo mesmos. Uhum. Esse termo de que o nordestino é uma pessoa feliz, eu concordo, cara. Eles são felizes diante das dores. Podia ficar lá 12 horas no canavial lá, cortando cana para jogar num caminhão e ganhar, sei lá, R$ 30 pelo dia. Eles ainda assim estão lá, cara. Eles estão transando, bicho. E os caras aqui hoje, aqui na cidade grande, você tem, mano, você pode comer comida chinesa agora, cara. Se quiser comer comida tailandesa, também. Tem. Quer comer comida chilena? Mano, tem um restaurante lá embaixo lá. Quer comer comida espanhola? Você também consegue. Tipo assim, você Mas tem você uma acha que infinidade de isso deveria opções. trazer felicidade? Então, mas você tem acesso a Eu acho tudo que que. o nordestino, por exemplo, não tem. Que é a Não, acho que alimentação. esse exemplo de Sabe? Você nordestino tá chega. ruim. Não, o que eu estou Tem dizendo. comida chilena no Nordeste também. Sim, mas o que eu quero dizer é o ponto de acesso. Não, mas tira a xenofobia de. Não, não é xenofobia, eu estou trazendo duas Não, eu realidades quero. Eu históricas. acho que você pode trazer a tua ideia, só que sem ser xenofóbico, sem ser racista. Por Mas você acha favor, que tá me tá. incomodando Você essa tua. acha que tá trazendo xenofobia? Eu acho que você tá sendo muito. Tá, agora eu preciso da sua ajuda para poder entender aonde que eu estou sendo xenofóbico para que talvez eu consiga enxergar esse ponto. Você tá falando que as pessoas do Nordeste. Não, não todas. Eu estou Não, dizendo o ponto, mas você tá o trazendo ponto da eles como um seca. exemplo de que não tem acesso às coisas que você falou que a gente tem aqui e que eles vivem 12 horas cortando Sim, cana. estou dizendo, por exemplo, pontos de encontro nos quais eu vivenciei, por exemplo, de um ex-colega de trabalho meu, que a mãe dele trabalhou no canavial canavial de cana. Porque o termo canavial já vem pra essa porra, né? Isso que é o foda, né? Inclusive, na minha cidade, ela é. Grande parte ali dos recursos dela vem de canavial, de De cana. plantação e de cana. Então, assim, ele morou lá no Sergipe, lá ele não tinha nada. É o que ele me contou. É o que eu sei. Não foi uma novela da Globo que me mostrou, não foi um meme da internet. Foi ele que me contou, cara. Ele morou no Sergipe, ele só veio para São Paulo graças a um planejamento do Madeiro. Ah, O Madeiro ele e aí traz. você acha que todos os nordestinos são Não, assim, tá? aí que tá o problema. Eu não disse que são todos. Aí que tá o problema. Mas você trouxe como. Eu trouxe, Não, eu vai. tô trazendo Não tem ele. xenofobia, não. Só queria te incomodar. Ah, tá. Não, mas vamos supor que alguém aí que tá assistindo comprou essa ideia. Esse. Provavelmente. O que eu estou dizendo é algo que realmente aconteceu ali naquela realidade da pessoa. Se for se comparar vamos supor que ele e eu tenho a mesma idade. Ele tá lá no Sergipe nesse momento lá, ele tá cortando
cana, cara. Ele tá lá 12 horas lá se matando. E eu tô aqui, por exemplo, tirando um recesso e trocando ideia com você. Mas A gente tá vivendo. tá fazendo. A gente tá vivendo duas. Não, mas assim, eu tô comparando ele comigo. Estamos vivendo duas realidades completamente diferentes. E qual que é o meu ponto aqui? O estresse dele e o meu são divergentes. Mas ele ali, ainda assim, ele pode ter a esposa dele para poder procriar. E eu dificilmente conseguirei encontrar. Mas não por falta de capacidade minha, não é isso. Eu acho que vai por muitos contextos do estresse, dos problemas que você está vivenciando. Porque, assim, para poder manter essa posição, eu tenho que trabalhar duro, eu tenho que estudar. Aqui você consegue se virar sozinho. Talvez lá ele não consiga se virar sozinho sem ter uma Família. uma parceira. Entende? Aí que é o foda. Como que sei lá, um cara que se diz conservador, ele vai viver em cidade grande? Porque é foda, cara. Não, é só a questão da prioridade. Aqui você tem mais opções, mas qual que é a prioridade para você? É formar uma família? É ser bem-sucedido financeiramente primeiro? É me tornar um pensador originário. Tipo, talvez se a sua prioridade é todo dia, a sua prioridade é conseguir recursos para sobreviver aquele dia, pô, aquele é o seu problema todos os dias. Você não vai pensar tanto sobre qual comida você vai comer, você vai pensar em comer. Não vai pensar, deixa eu ver o que tem aqui no iFood aqui. Tem um hambúrguer na promoção Smash. Ou pode ter também, pode ser que tipo, você muda e passa a ter outro tipo de problema. Enfim. Cara, é loucura, cara. É loucura. Você. Agora, fazer uma pergunta pra você. Você tem um planejamento de vida de sair daqui dessa cidade e ir Sim, não, com certeza que é temporário. Eu acho que São Paulo é um lugar que deve ser temporário. todo mundo deve morar um dia, mas ninguém deve viver a vida aqui também. Também não é bom. Passar anos aqui, mas não tantos. Conhecer, não São Paulo, mas tipo, se você é do interior, tô falando da minha realidade, né? Eu acho que faz parte você sair de lá e ver que existe um negócio que é totalmente diferente, é diferente do que você pensou, do que te falaram, do que você viu na televisão, do que você viu no filme, é diferente. Só você indo lá, tipo, pra ver como que é. Foi o que me levou a ir para outro país para ver também como que era lá. Tipo, eu só queria. Caralho, existe um país que todo mundo fala em outra língua, todo mundo lê da direita pra esquerda, Isso a água cai pra cima. Caralho, eu quero ver isso, existe mesmo? Aí eu fui lá e vi que existe e me deu uma ideia. Acho que São Paulo é uma amostra. Eu falei, tem amostra aqui de tudo pra você ver que as coisas existem e são desse jeito. Que não são uma mentira do governo, um plano de Truman lá. Só que eu não vejo que isso é um lugar pra viver. Pode ser que eu morra amanhã e viver o resto da vida em São Paulo, mas eu não tenho esse plano. Meu plano, igual eu falei, sempre foi viver viajando. Cada vez menos eu tenho esse plano, porque você vai se acomodando, você vai tendo um recurso que te permite fazer o que você quer no lugar que você tá, e é mais fácil. São Paulo Mas eu se não fosse aquela glue trap lá, aquela armadilha de ratos, né? Que o rato ele passa por lá e acaba ficando. Cada vez mais que ele vai tentar sair, mais preso ele fica. Sim, foi o que aconteceu comigo. Eu voltei no meio da pandemia, eu voltei no interior para pagar um aluguel mais barato e trabalhar de casa. Só que eu fiquei um ano e meio lá, senti muito tédio e voltei para cá. Só que eu não tenho plano de ficar muito tempo aqui também. Eu tenho plano de se tornar uma pessoa, um originário. Ela teria que sair da cidade grande? Eu acho que se existisse essa forma de você se tornar eu tô entrando na sua teoria, não tenho ela concebida para mim, mas eu acho que um ser originário não se preocupa em ser um ser originário. Opa. Entendeu? Eu acho que é igual eu falei aquela hora, só de você estar pensando sobre isso já é um sintoma de que você é um replicante. E não originário. O ser originário não está preocupado com isso. Ainda vou escrever um livro. A gente é NPC, cara. A gente é NPC, pode ter certeza. Se eu escrever um livro com essa teoria, eu deixo de ser um NPC? E esse livro bombar, as pessoas começarem a falar sobre ele? Não, sabe por quê? Ou eu vou me tornar um NPC premium, vamos dizer. A sua preocupação em... Essa preocupação que você está tendo, ela me indica que você nunca vai escrever esse livro. E de que talvez possa ser se a sua só preocupação fosse chegar no entendimento e passar isso pro caderno, talvez você escrevesse o livro. Mas se a sua preocupação é o que escrever esse livro vai mudar para você ser um não replicante, você está exatamente no mesmo pensamento. É o mesmo pensamento de querer talvez as pessoas nem achem interessante eu entenderem dessa teoria. As pessoas talvez vão olhar para essa teoria. Não, mas a questão que vão cagar. Tipo assim, mesmo que eu faça o livro, elas vão olhar, mano, que merda. Mas não é nem esse o ponto. Eu não vou pagar R$30 um livro. O ponto é, por que você estaria escrevendo? Você não estaria escrevendo o livro para compartilhar aquele conhecimento ou para se aprofundar. Não é.
Porque você acabou de me falar, será que se eu escrever um livro aí eu vou me tornar um originário? A tua preocupação Não. ainda é É de se tornar um pensador originário. Não é de ter um retorno financeiro, de ter... entendeu? Você ainda está preso em querer ser um originário. E eu acho que quem é um originário dentro dessa sua teoria não se preocupa em nenhum momento em ser um originário. Então, para que talvez eu consiga escrever esse livro, vamos supor que esse seja o meu objetivo, eu deveria me desprender dessa ideia de querer No ser seu livro, dá para mudar, dá para você nascer um NPC e virar um player. O meu livro ele seria mais para destacar que existem dois padrões de Então, pessoas. mas esses padrões, eles são mutáveis? Uma pessoa consegue nascer em um padrão e se tornar outro? Talvez o meu processo de estudo, de conclusão desse livro, traria essa resposta. De que ou você consegue deixar de ser um NPC, ou de que você está fadado aí a ser Entendi, porque eu acho que isso muda tudo, porque é, talvez a ação, a jornada que eu entraria em buscar referências, em tentar achar pensadores iguais, mas em viver. é que você trouxe Eu como teria. Para poder elaborar um livro desse, cara, imagina o escopo que eu teria. É um escopo Então, enorme. você está trazendo que só da pessoa escrever um livro, ela já é um ser originário. Eu acho que não faz sentido isso, porque tem muito livro merda escrito. O livro da André Surak, por exemplo. Você Não acha sei, não manjo qual é o livro. ela criou um livro lá quando Deve ser bom. na época ela estava. Ela tem bastante vivência aí. Exato. Ela aguentou muito mais coisa que você poderia aguentar. E ela, a gente gosta muito de crucificar ela por ser essa figura pornográfica, né? Mas assim, eu digo a sociedade, né? E parece assim, que as coisas com que ela vivenciou, ela explorou diversos. Ela foi uma jogadora. Eu acho que ela é uma ela é um player. ela é uma jogadora, ela não foi. Ela é uma pensadora originária, entende? Só que ela vive nesse mundo no qual as pessoas repugnam. Mas se as pessoas repugnam é porque elas dão atenção. E se elas dão atenção, é porque ela é uma pilastra. Imagina lá, você fez seu personagem no Tibia. Você caiu lá no mundinho do Tibia, você tá andando, matando bicho, conversando com o NPC e tem outros players. Algum player já se importou com o que o NPC ia pensar dele? Opa, Nunca. Você se importa com o que os outros players vão pensar de você, porque eles podem te matar, podem te travar, te encurralar. tanto os pensamentos bons quanto os ruins, né? Uhum. Então, por exemplo, vamos supor que você Você tenha só não se importa. o mesmo tamanho que o Cristiano Ronaldo em quantidade de ídolos e odiadores. O Cristiano Ronaldo, você acha que ele realmente se importa com as pessoas que pensam sobre ele? Não, eu acho que ele pode se importar com pessoas e querer mudar, tipo, quero Sim, criar uma escola na ilha aqui que eu nasci. sim, Beleza, só que eu não acho que ele se importa com o que os NPCs pensam dele, entendeu? sim. Mas assim, a parada como que se chama, cara? A parada de você olhar e você receber um elogio. Esse elogio deve te afetar, por exemplo, se ele é feito em grandes quantidades. Ah, não sei, se for positivo, que afete, mas tipo, E se for negativo? eu acho Se que. for, aí deixa de ser um elogio, claro. Mas se for uma crítica, Não, tipo, um ódio, então, eu sua acho pessoa, que você já se importa ou não a antes partir de do momento em que você questiona sobre isso. não, antes de receber a crítica ou o elogio, sua mente já está setada para se importar ou não com o que os NPCs pensam de você. Entendi. E normalmente eu acho que não. Você se importa com o que as pessoas iguais a você pensam. Mas se você é um player, você não vai se importar com o que o NPC está pensando. E sim o outro jogador, porque ele te oferece algum risco ou benefício também. Você pode usar ele para caçar junto e. Para construir uma guilda e, enfim, dominar a porra toda. Caraca. João, acho que foi muito bom esse papo hoje, cara. Espero que tenha trazido mais dúvidas, Foi bem questionamentos. maneiro. Eu vou falar uma coisa pra você. Teve algumas coisas que me incomodaram aqui, que foi a qualidade do áudio e a chance de talvez não estar sendo gravado. Mas eu sei que isso é só uma crença minha, isso já deu tudo certo. Mas pra gente encerrar aqui com essa filosofia, cara, as coisas aqui fluíram diante de todos os obstáculos que você, mano, você tomou chuva, a gente teve problema aí de umas pessoas que iriam Infraestrutura. vieram, infraestrutura. Aqui é um espaço remoto, poderia simplesmente uma criança entrar aqui, sentar aqui na cadeira e não sentou. Então, assim, de fato, para ficar como lição aqui no final desse programa, aconteceu diversas situações que eu chamo de resistência. Até você até tirou sarro de mim e falou: isso não é resistência à chuva. Isso é falta de planejamento, Mas, poluição. mas ainda assim eu acredito que existem momentos que você vai ser mais favorecido e menos favorecido
através da aleatoriedade, através da ausência do planejamento. E ainda assim eu vou nomear como resistência. E mesmo assim a gente conseguiu manter essa conversa fluida, a gente conseguiu expor esses pensamentos. Então, como fica para ensinamento para vocês aí de casa, que independente de tudo, só faça, velho. Eu poderia muito bem não ter feito esse programa, ter inventado alguma desculpa para você falar, cara, não vai dar. Você mesmo poderia chegar e falar, Zé, não vai dar certo isso aqui, cara. Ó, o cara não chegou aqui com o microfone e tal, vamos embora, sinto muito. Ou o Uber ter quebrado lá, enfim, ou a chuva ter cortado a energia aqui no ambiente e ter ficado uma iluminação merda. Mas a gente ainda assim fez acontecer diante de todos esses obstáculos. Eu acho que é isso que deve mover as pessoas. Se um dia eu estiver tendo 100, 200 pessoas simultaneamente me acompanhando de forma padronizada, isso que eu quero deixar essa imagem para essas pessoas. Só começa, velho. Só vai e faz. Eu acho que uma coisa que eu levo comigo é, na dúvida, vai. Sim. Se você tá em dúvida de ir ou não é um lugar de fazer ou não, na dúvida, você tá realmente na dúvida, vai, faz, vai. Sim. Que aí a dúvida vai morrer. Agora, se você tem essa, você já sabe, não, eu não devo ir, mas não é uma dúvida, você já sabe que você não vai, que você não quer, e se acaba indo por pressão externa, por alguma coisa, aí é errado. Mas se você realmente está na dúvida entre fazer ou não, perguntar ou não, vai. Vai e já é. Então é isso. Obrigado, meu amigo, pelo Eu convite espero aí. que se esse vídeo não estiver sendo gravado, ele vai ser o melhor vídeo da história. Se ele não tivesse sendo gravado, eita, rapaz. Porque ele não existiria. Porque não existiria. Então é isso. Obrigado aí, pessoal, por ter assistido até aqui. E semana que vem teremos aí mais um convidado. Eu esqueci de falar também dos patrocinadores. Eles não existem. Agora é a parte que eu faço. Pode pegar presente? Opa! Oh, muito obrigado, hein? Ah, pensei que você não. Aqui, ó. Pode pegar aqui, meu amigo. Tá aqui, ó. Pega aí. Pronto. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Até a próxima e tchau, tchau.